O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Bom dia para você que está aí conectado nessa manhã, já clicou no link, já entrou no Instagram, conectou e já começou o teu dia assim, com palavra, com alegria, já deu o teu grito aí de vitória, porque quando a gente levanta, né, vem aquela preguicinha, mas nada disso, se você tem aí uma voz de poder, de unção, dá esse grito, dá um bom dia mesmo, porque o bom dia é hoje. Esse é o nome do programa e é hoje o dia que você tem para decidir ter um bom dia em nome de Jesus, seja essa a tua decisão. E eu sou a pastora Karina e nós estaremos juntos aí na próxima hora, até às 8 horas da manhã. Comece o teu dia assim, com esse tripé maravilhoso que todo dia nós declaramos: louvor, palavra e oração. E é assim que você vai viver os teus dias, sabendo que você tem um louvor para expressar, uma conexão na tua oração e uma palavra que é a tua direção. Então comece o teu dia do melhor jeito, pega o teu cafezinho aí, faz esse café, ouve, assiste, se alimente de uma verdade espiritual, porque nós falamos o que nós ouvimos. Então, o que você estiver ouvindo vai definir o que você vai falar. Começa a ouvir o que é celestial. Começa a absorver aquilo que o Senhor quer falar para você e fala das coisas que Ele tem te falado. Não o que a tua alma quer dizer, não o que as situações externas querem manipular, mas aquilo que o Espírito diz e aquilo que Ele fala no teu interior, que você manifeste isso. Porque a fé vem por ouvir essa palavra. E você vai alimentar a tua fé nessa manhã, porque hoje tem muita palavra aqui, tem muito mover, muita unção. Vai ter frequência de salmos também. E fique conectado, porque é nesse link que depois você assiste aí a programação completa com o Bispo Betão, Palavra Foco, Hora do Mestre, com frequência aí da 97.5 FM, 101.5 FM, a rádio do seu jeito. E glória a Deus, porque nós temos todos os caminhos aí para você conectar. Temos também a nossa rádio web, você acessa pelo site radiovinhedo.com.br, baixa o aplicativo e ouça a gente no teu aplicativo, vai ser muito tranquilo para você continuar usando o teu celular e ouvindo esse programa e ligado na nossa programação. E é isso aí, eu não estou sozinha, glória a Deus que nós iniciamos essa manhã com a dupla poderosa, eu e Ana Bagarolo aqui. Bom dia, dona Ana. Bom dia, pastora Karina. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda aqui e a Israel, né? Porque verdade. tá tudo acontecendo junto. Verdade. Caravana de Israel acontecendo. Estreando nos dois. Quase que uma onipresença, aleluia. Glória a Deus. Bom dia, pastora Karina. Bom dia para você que tá em casa, começando o seu dia agora também. É verdade. De fato, que seja um dia já mergulhado na palavra, né? Amém. É do melhor jeito que a gente pode começar, né? Jeito. E que esse momento, assim, seja de fato um impulsionador pra você que tá em casa, pra você abrir tua Bíblia também. E é verdade. Acabou aqui, abre tua Bíblia, tem o seu momento de só você e Deus mesmo, né? É verdade. Engraçado, nós tivemos o curso, né, do que cremos, e nós recebemos testemunhos tão incríveis, né? O Jairo ministrou. E palavras incríveis, né? Não, e palavras incríveis. E nós recebemos um testemunho assim, eu não abri a Bíblia há tanto tempo e agora eu me sinto impulsionada a abrir a palavra, a estudar, a encontrar, né? Realmente a desfrutar desse tesouro. Então que você também tenha essa percepção, eu vou desfrutar desse tesouro, eu vou pegar e eu vou me alimentar disso. Eu vou ouvir o que eu estou lendo. Exato. Exatamente. Porque a gente começa a Bíblia é isso, né? Não é o que a gente está lendo, é o que a gente está ouvindo enquanto está lendo, né? E vem toda a revelação e vem o Senhor falando e é maravilhoso porque a palavra de Deus, ela é tão incrível, né? Porque ela tem essa multiforme, né? A gente fala que agora no versículo, Deus traz uma revelação, mas em outro momento ele tem um... É outra coisa, né? É outra coisa. E aqui a gente está ministrando a palavra, todo mundo está ouvindo e cada um absorve para aquilo que precisa. Sim. Como é preciso o Espírito, né? Que manda nessas sementes e produz esse resultado, né? Mas sabe, pastora Karina, que eu já tive uma dificuldade com isso, assim, porque às vezes eu ouvia fulano ministrando um versículo de uma forma, e aí eu ouvia outra pregação, fulano ministrando de outra forma, eu falava, mas é uma coisa ou é outra? Como assim? Ou fala isso ou fala aquilo? Eu falei esses dias um negócio que eu até pensei, né? Sei lá o que vão dizer. Jesus, mas estava meditando no Salmo 23, né? Porque a gente tem essa mania de
de esperar nossa honra, né? Vai chegar o dia que Deus vai me honrar. Sim. Mas o nosso conceito de honra é um conceito, assim, de que eu vou pisar em alguém, né? Na concorrência, eu que tô melhor, Deus vai me honrar, eu vou pisar na cabeça de todo mundo. E lá fala, no Salmo 23, que Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Meu Deus, eles vão ver que o meu cálice vai transbordar. Sabor de mel. A minha vitória vai ter sabor de mel. Vão ver que é comigo, né? Que eu sou o cara que, na verdade, quem escolheu fui eu e tal. Enfim, todo esse cenário. Mas se nessa mesa tu é o cordeiro que está sendo servido? E aí? Porque, na verdade, a honra não é o que a minha alma precisa, mas o que o meu espírito entende, né? De ser uma entrega. Porque que honra poder morrer como uma ovelha muda, né? E poder entender que a minha entrega que fala, né? Não é a minha voz de autodefesa, mas justamente a minha entrega, né? Que defende um reino, né? Que defende uma coisa muito maior. Então, às vezes, o conceito é que tá errado, né? Não é para mim, é para o reino, né? Não, e a palavra é cheia dessas, né? Assim, dessas proporções que nós tomamos pra hoje de uma forma distorcida. No então, afeto, você vê, o maior é o menor. Tipo, é tudo ao contrário do que é falado hoje. Uma dinâmica completamente diferente, né? Totalmente diferente. Então, assim, isso é engraçado, né? Tava comentando sobre isso. Acho que o Jairo tava comentando sobre isso. Nós tomamos por padrões tantas coisas na palavra que quando a gente, por conta daquilo que a gente já ouviu, isso, nas pregações, etc., quando a gente vai ler, nem é isso. Não é isso. Não é isso que tá sendo dito. É verdade. Eu tava conversando aí nos bastidores com a pastora Tainá e falei isso. Eu falei, tem coisas que a gente, né, já falou e, não era isso. Não é isso. E aí a gente vai conhecendo mais a palavra e a palavra é maravilhosa, né? Ela vai descortinando tudo e a gente vai entendendo. Não fique, né, preso. Tudo que a gente tá falando aqui, vai conferir na Bíblia mesmo, vai, né, enxergar e ver que na palavra do Senhor tem uma extensão muito maior do que Deus quer falar diretamente contigo também. Então, se alimente aqui, se alimente na tua casa, a mesa continua, né? Sim, a mesa continua. E é engraçado porque isso requer todo um retrabalho, né? Porque assim, você vai né? começando a ver qual que é a verdade de fato e parece que a verdade é que tá distorcida, que tá meio estranha, assim, começa a descer meio torto, meio... Será que é isso mesmo? É mais fácil a gente aceitar aquilo que não é do que aquilo que é, né? Que é de verdade, né? Sim. É verdade. Bom, e é isso, é verdade. E glória a Deus que a gente pode, e a verdade nos liberta, a gente pode entender a palavra do Senhor e começar a se alimentar dessa palavra, né? Eu amo a palavra de Deus também. Meu Deus, olha, eu passaria o dia lendo a Bíblia, de tanto que eu gosto. Mas é tão bom, eu quero ler aqui um texto. Eu sempre começo amanhã com salmos. Então, hoje tem Raul Paulinho, né? Tem sequência de salmos. E tem salmos aqui para começar amanhã mesmo com louvor. No Salmo 139, eu quero ler o versículo... aqui. Eu quero ler o versículo, deixa eu ver qual versículo que eu anotei, o 13. Eu vou ler um trechinho aqui, e que diz assim, eu vou ler aqui na Bíblia, essa Bíblia que é judaica, ela tem é um pouquinho diferente, mas ela é totalmente igual, né? Tem alguns termos diferentes, mas fala assim. Então, o Salmo 139, versículo 13. Pois formaste o mais íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe, e graças eu te dou, porque de um modo assombroso eu fui feito, maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas e eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Ai, que incrível, né? Uhum. Meu Deus. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro... Todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. E agora, no versículo 23, diz assim... leia o Salmo 139 inteiro, ele é maravilhoso, né? Examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Testa-me, olha isso. Me testa, me prova. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Aqui nessa versão fala caminho danoso, né? Como tem a versão aqui na atualizada, que é o caminho mau. Mas o que eu quero falar? Aqui, o salmista, ele tá reconhecendo, Davi está reconhecendo realmente como que ele foi criado, né? Como que é o poder de Deus nessa criação toda, de uma forma assombrosa, maravilhosa, que eu fui criado, de uma coisa que eu não posso nem mensurar, né? E que Deus me criou dessa forma. E ele vai dizendo que todos os dias dele já foram escritos, né? Sem que eles existissem. Então, isso nos dá um senso de eternidade absurdo, né? Do que Deus já fez, do que ele já determinou. Mas depois ele fala assim, ó, vê se há em mim algum caminho danoso, algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Sim. Então, o que é esse caminho eterno? É a história que ele já escreveu.
O que é o caminho danoso? O teu caminho terreno. É a história terrena que tu quer viver. Sim. Então, o salmista pede, sonda meu coração para ver se eu estou andando na minha vontade, da minha forma e do meu jeito. Porque se todos os dias foram escritos, se toda a minha natureza, e olha, a gente está falando de uma coisa física, humana e terrena, ela foi criada de uma forma maravilhosa. Meu Deus, quanto mais o que eu carrego, se tudo que foi criado, que o corpo do homem é um mistério, né? Ainda que a ciência explique tantas coisas, tudo ainda é tão misterioso, então descobrindo isso, a cura daquilo, que tal coisa reage assim, tantas coisas novas acontecem. Mas se tudo é tão maravilhoso e ele é frágil porque é só um vaso, quanto mais toda a nossa estrutura espiritual que Deus colocou, que é o tesouro que nós carregamos. Então, o caminho eterno é o tesouro que tu carrega. A história que Deus já escreveu, os dias que já foram escritos, esse é o teu tesouro. É o teu propósito que se completa. Então, eu acho demais, né? Porque Paulo fala que nós somos uma carta escrita, né? Como um testemunho, como aquilo. Mas eu imagino que nós carregamos uma mensagem que já foi escrita. Da tua história, das tuas superações, de tudo que tu vai viver. E, às vezes, essa visão de que eu vou ter uma história bonitinha, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu sempre quis viver um formato, né? Me venderam, eu comprei quando a gente compra alguma coisa com tipo um seguro, né? Quer comprar com seguro, garantia. Com garantia. Garantia estendida. Garantia estendida. Eu comprei com garantia estendida e não me garantiu nada. Oh, Jesus. Paguei mais caro, né? Sim. Mas entendi que o formato não era a história que Deus tinha escrito para mim. E justamente quando eu olho para uma história que eu falo, mano, se me oferecesse essa história, eu acho que eu não ia aceitar, eu ia reprovar nesse teste. Mas entendi que essa foi a história que ele escreveu. Então, quando eu escolho viver o caminho do Senhor, então eu peço, Senhor, som do meu coração. Porque quando eu falo de um caminho danoso e um caminho terreno, eu não posso ficar com a minha visão religiosa e falar assim, o pecado, isso, porque, né, vou pecar aqui, esse caminho de pecado é muito mais do que isso. É quando você não se dá conta da história que tu está carregando, do que tu precisa viver, do que é o teu propósito de verdade e tá validando tantos formatos e não consegue viver e entender como é que Deus te criou. E ele fala, tecido feito nas profundezas da terra. Olha que incrível, como uma semente que está na terra e que vai romper aquela terra e trazer um fruto que ninguém está esperando. Porque é o que tu carrega. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã tu possa despertar para essa palavra e entender no teu espírito que já existe uma história escrita e que você vai andar por essa história e que você não vai validar formatos humanos, o que falaram, o que te ensinaram. E como nós falamos da palavra aqui, né? Alguém te ensinou assim. Depois, quando tu vai lendo a palavra, não era bem assim, né? Tu vai tendo a tua revelação e o Senhor falando contigo. Isso vai te dando autenticidade na tua caminhada com Deus, na tua relação com Deus e entender que ele te criou de uma forma tão única e especial. Então, ele já escreveu esses dias. Então, esse Salmo 139 é para você e você vai falar, Senhor, examina o meu coração. Me conhece para eu me conhecer, Senhor, para eu entender. Eu quero sim ser testado, conhece os meus pensamentos, porque na tua mente, tu pode ter a tua mente e acessar a mente de Cristo, e acessar todas as coisas, porque é o teu entendimento que vai produzir coisas novas, ou ter na tua mente uma expressão simples da tua alma e ficar com os teus pensamentos confusos e não gerar nada. Mas quando você desperta e fala, é isso que eu vou viver, eu entendi, eu carrego essa história, eu não vou fugir, né, do roteiro que ele escreveu, né? Eu quero viver essa história sem se preocupar com o final que ela vai ter, né? Porque eu falei esses dias, acho que foi foi mês passado isso, quando eu ministrei nas missões, na entrega, eu falei sobre entrega, e eu falei sobre isso, a questão da novela, né? Eu lembro, quando eu era pequena, a gente tinha uma cultura de assistir novela, Ana. Meu Deus, na minha casa, toda a minha família inteira assistia novela. Globo, só pegava esse canal em casa. Então, a Rede Globo ensinou as pessoas ao final feliz. Então, a novela, ela passa, assim, os meses todos com traição, loucura e toda aquela bagunça. Mas no último dia, o mais esperado, todo mundo é feliz. Todo mundo casa, todo mundo viaja, todo mundo tem filho, todo mundo vive a ceia de Natal. Todo mundo se abraçando. Quem se odiava agora virou amigo, virou sócio, virou, sei lá, casou. Então, uma coisa tão, assim, tão superficial. E, às vezes, o teu conceito de felicidade é qual vai ser o meu final feliz? Só que o teu final feliz, ele é feliz porque ele não é um fim, ele é uma continuidade. Não acaba em você. Então, continua esse propósito, né? No teu espírito. E no espírito daquilo, quando você não estiver mais aqui, o teu corpo não mais existir, virar pó e voltar para o pó, né? Que foi feito de uma forma misteriosa, mas ele acaba. Mas o teu espírito continua. E o teu propósito, ele é eterno. Então, alguém continua isso. As coisas vão continuando como a gente também está continuando um propósito que alguém não finalizou. A gente faz parte de uma trajetória.
Então, nessa manhã, eu quero te convidar a você entender que não existe um final feliz, né? E que o teu conceito de felicidade, acho que te enganaram e venderam um formato com garantia estendida. Mas você, olha, devolve isso, né? E não é mais o que você compra, né? É aquilo pelo qual você foi comprado. É o sangue de Jesus que te comprou por uma história que tem uma continuidade e continua no sangue, continua na cruz, continua na tua aliança. Nessa manhã, valide mesmo a realidade do Espírito em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus que a gente foi formado assim. Sim, glória a Deus. E eu acho incrível, assim, o que ele tá falando nesse salmo, mas eu acho maravilhosa a forma com que ele fala. Porque às vezes a gente fala Profundo assim, demais, né? profunda e certeira, assim, né? Meu, eu fui feito dessa forma. Ele tem consciência de como ele foi feito. Da estrutura. E ele fala assim, Deus me examina. Não existe uma dúvida no sentido de... Ai, Senhor, eu sei que o Senhor me criou de uma forma incrível. Senhor, se o Senhor quiser, me sonda. Tipo, não tô criticando a voz em si, apesar ele de ter quer feito. passar pela prova, ele quer Isso. passar pelo fogo. Isso, ele tá essa disposto convicção. a ser exposto, né? Isso, exato, porque essa é uma atitude de humildade, você ser sondado, se colocar como disponível para que o Senhor sonde, te mostre mesmo, porque a exposição é muito dolorida, só que ele não fala isso de uma forma penosa ou vitimizada, tipo, ai, sabe, assim, esse lamento, porque até esse lamento tem um tom de dúvida. Eu não tenho certeza do que eu tô pedindo. É verdade. Porque não é um lamento, né? É isso mesmo. Quando é um lamento, carrega uma incerteza, né? Carrega a dúvida. Exato. Mas quando é, na verdade, uma adoração e reconhecer isso. Tem todo esse texto, né? Ele é todo gigante, cada um pode aí ler inteiro. Mas eu gosto muito também quando ele fala assim, como é que eu vou me ausentar do teu espírito, né? Eu posso estar num lugar mais alto, eu fazer minha cama no abismo, enfim. Eu posso estar no mais alto ou no mais baixo. Posso estar na montanha e posso estar no vale, no dia bom, no dia mau, em qualquer ciclo. O Senhor está comigo. Sim. E às vezes o questionamento é onde Deus está, né? Isso. Onde que está Deus, né? E eu gosto muito, uma vez o bispo falou, né? Quando eu vim pra cá, a rádio pra mim foi bem libertadora, né? Com tudo que ele falava. E glória a Deus, a gente vai ouvindo hoje algumas coisas e só fortalece o que a gente acredita. Mas ele falava assim, é mais fácil perguntar aonde Deus não está, né? Como onde está Deus? Sim. Como isso? Como aquilo? Não, entender mesmo que ele está em todo ambiente e aonde ele for invocado, né? Ele vai estar. E seja o lugar que for, no Itatinga, qualquer lugar. Aqui Deus não está. Aqui ele está em todo lugar. É a onipresença, né? Só que a religião quer limitar o poder de Deus para uma manipulação, né? Exato. Então, eu acho que é até uma atividade bem objetiva pra galera ir treinando em casa. Legal, praticidade. Assim, bem prática mesmo. Assim, comece a trocar as suas falas incertas. O que você quer? Eu acho que eu quero isso. Eu acho que eu quero aquilo. Qual que você prefere? Tanto faz. Não, assim, começa a dar uma palavra de convicção, de certeza. Por exercício mesmo, né? Por exercício, porque isso vai sendo exposto, né? Vai sendo aplicado em todas as áreas da sua vida. Porque é uma incerteza que você carrega nas suas atitudes práticas que você vai levar para o seu relacionamento com Deus também. É verdade. Né? Então, assim, comece a dar essas palavras certeiras, assim, quero isso, quero definido, né? Essa definição. E a nossa voz carrega uma definição do nosso espírito, né? É engraçado como a voz, ela tem esse poder, né? De uma frequência mesmo, né? Então, a gente emite isso. A gente emite uma frequência, a gente emite a realidade, né? Em nome de Jesus, emita hoje, né? E não fique quieto. Uma coisa também, falando sobre voz, é muito louco, porque quantas pessoas... ou elas estão num estágio depressivo, ou elas estão chateadas, aquela coisa toda. Elas não querem falar. Isso. Né? Eu não quero nem orar. Não sei nem o que eu vou orar. No dia que o inimigo quiser calar tua boca, é o dia que tu vai gritar. Isso. É o dia de dar o grito da liberdade, né? Não posso deixar a minha alma condicionar, né? Porque a manipulação do inimigo é justamente na tua alma, né? A batalha tá ali, na loucura de sentimento e ataque, setas inflamadas. Mas quando, justamente, eu penso isso, assim, quando eu não tenho grana, assim, irmão, vivo cenários caóticos, assim, mas é sempre o dia de ofertar. O dia que tu não tem, é o dia que tu tem que ofertar. O dia que o inimigo quer calar a tua voz, é o dia que tu vai gritar e vai clamar mais alto. O dia que tu fala, hoje eu não quero entregar o meu louvor. Mas hoje, se tem uma coisa que tu tem que fazer na tua vida, é entregar um louvor, né? Sim, exato. Tem uma situação, foi no culto mês passado, lembro como se fosse agora. Nossa! Lembro como se fosse agora. Foi na quarta-feira do... Visitados. Isso, da visitação. E aí eu tava
Eu fui, eu preparei 3 páginas, escrevi, eu fui orar, eu comecei a ouvir um monte de coisa, assim, foi falando. E eu tinha vivido um dia desafiador, assim, tava com a minha mãe no hospital e tal, não sabia se eu ia conseguir chegar a tempo. E aí eu falei, eu vou porque eu quero falar e não sei o quê. Eu tava pensando sobre várias coisas, eu falei, eu quero falar. Aí eu tava pregando com o Jairo nesse dia. E aí... Jairito. Olha, não sei nesse momento você já não sou marido e mulher. Talvez sim. E aí eu travei. Tipo assim, eu simplesmente travei. Eu não conseguia falar nada. Aí eu peguei e digitei assim no celular. Travei, continua. Ajuda aí. Pra isso que serve a aliança, né? Me ajuda. Não, e assim, eu comecei a ficar tão frustrada, assim, tão chateada. Minha vontade era sair pro cantinho chorar. Eu falei, não. Eu não aceito isso. Ele continuou, mas eu falei, eu vou falar alguma coisa com convicção até o final desse negócio. Amém. Uma até determinação, né? Não, uma determinação, porque eu falei, eu não vou aceitar isso. Como assim? Eu vou, beleza, sumiu e vou ficar sem falar nada. Falei menos do que eu queria, do que eu gostaria, do que eu tinha planejado, mas eu emiti, entendeu? Amém. Porque eu falei, não foi em vão. A vontade que eu tive de estar aqui, não foi em vão. A expectativa que eu tinha pra esse dia, pra liberar aquilo que o Senhor colocou, porque a gente tava exatamente na quarta visitação, a gente cria uma expectativa, né? Porque isso. Eu fui dirigente em algumas igrejas, né? E todas essas igrejas que eu assumi, eu era pastora dirigente mesmo. Então, ainda tivesse uma situação... Era eu que pregava sempre, todos os cultos, né? Assim, raro um culto de semana aí que era outra pessoa, mas eu tinha... minha agenda era igreja, pregar o dia inteiro. Aí eu lembro que tinha dias assim, surreais de guerras e situações, né? Porque a gente cuidava da administração também das coisas, de pagar aluguel, de pagar isso, enfim, várias situações dentro de um sistema. Então, né, às vezes uma coisa um pouco mais forte, assim. E aí eu lembro que tinha dia que eu tava assim, hoje eu não quero pregar, sabe? Eu queria ficar em casa, não queria falar com ninguém, queria só tomar um banho, dormir e deu, zerar. De tão lotada que era a minha vida. Sim. E eu sempre nesses dias, não sei, vinha uma força que falava, é hoje que eu vou pregar muito, é hoje que eu vou liberar muita palavra. E sempre nos dias de maior ataque, onde o inimigo quer, né? O que eu não tivesse voz, acordava rouca, não tinha voz mesmo pra sair. Eu nunca abri mão do altar, eu ia com a voz rouca e olha, era 1 litro de água falando, saí de lá sem voz nenhuma porque eu gastava a última coisa que tinha, mas era o dia do maior mover, da maior loucura, né? Porque é sempre quando tu se dispõe no sobrenatural contra aquilo que é natural, né? Porque na verdade o natural que se levantou também é uma força sobrenatural, mas tu entende que a tua reação pode ser no espírito, né? Isso, exato. E é algo que eu aprendi muito, já tô falando muito dele, né? Que o Jairo, socorro. Mas assim, que ele sempre fala assim, eu vou viver na expectativa do milagre. Ainda que não aconteça, ou que não aconteça da forma que eu tava imaginando pra aquela hora, que eu tava planejando, eu vou viver na expectativa do milagre, porque é como se fosse um potinho que vai sendo aberto pra algo ser despejado, né? É verdade. E aí eu pensei nisso, né? Quando aconteceu essa questão, eu falei, eu não vou perder a expectativa de que algo aconteça, ou ainda de que a minha própria vergonha é pra glória de Deus. Assim. É verdade. Ainda que eu esteja falando tudo de uma forma muito confusa, ninguém esteja entendendo nada, existe uma disposição no meu coração de estar aqui de abrir a boca. E de abrir a boca e de falar aquilo que o Senhor deseja. Então, ainda que ele não fale nada, existe da minha parte a disposição. Amém. Então, assim, é viver na expectativa de que o Senhor vai fazer. Exato. E quando ele faz, né? Sim. Glória a Deus. Quando Deus age, quem vai poder impedir? Exato. Ninguém impede. Glória a Deus. Você está nessa manhã, então, aí nesse canal Igreja Sem Placa, ouvindo aí pela Rádio Vinhedo Web. Nós queremos te declarar essa palavra na tua vida de uma manhã poderosa. Você foi feito de uma forma maravilhosa, assombrosa, poderosa, mas o que você carrega é muito maior. Por isso, pede pro Senhor nessa manhã, som do meu coração, porque eu quero andar no caminho eterno. Eu quero ter noção, eu quero ter senso de eternidade nas minhas escolhas, no que eu falo. Não quero me perder no que é terreno, e as distrações vão vir de todas as formas, mas você tem um foco em nome de Jesus. E eu quero perguntar pra Ana, já que nós estamos com a Ana, né, essa convidada especial nessa manhã que tá amanhecendo. Glória a Deus. Daqui um tempo só aparece. Vai aparecer. Uma coisa é certa. É certo. Mas sabe o que eu queria perguntar? Porque a Ana,
A Ana, na verdade, vai casar, né? Ou já está casando, a gente não sabe em que dimensão que tudo acontece. Mas você vai entender isso quando esse programa estiver acontecendo. Sim. Mas eu queria perguntar para Ana isso, Ana. Em relação às tuas escolhas, né? Casar em Israel, conhecer o Jairo. E foi tudo muito rápido, né? Mas, assim, eu queria que tu trouxesse, assim, um entendimento para nós, assim, de como que foi tudo e essa escolha e o relacionamento, casar em Israel. E tudo isso dentro da perspectiva do propósito, né? Porque... Sim. As pessoas querem sempre casar, querem ter alguém, ninguém quer ficar sozinho. E fica sempre nessa, né? Porque, na verdade, essa cultura foi o mundo que colocou, né? De que tu não pode ficar sozinha, de que isso, que aquilo. Só que se a gente não tiver propósito, é melhor ficar sozinha. Isso. Né? Então, traz a tua história, a tua experiência, e já até como uma luz para as pessoas que estão nos assistindo agora. Engraçado, né? Porque, assim, de tudo que acontece é zero romance e é zero padronizado. Porque, às vezes, a gente vê, assim, ou aquilo que a gente idealiza do que tá acontecendo na vida do Rede fulano Globo, também, né? Hollywood e filmes. Sim. E todo esse cenário, né, de ilusão mesmo, né? Tudo, assim, pelo menos eu tinha uma realidade que, vocês vão conhecer, vão ter um tempo de oração, vão passar de 3 a 4 anos namorando, vai ter um pedido de noivado lindo. Meu Deus! Vai ter... Assim, não que eu sonhava, mas era a realidade que existia ao meu redor. Que te venderam. Assim, isso. E foi no combo salvação, veio esse... Sim. Um aplicativo para você baixar. Sim. E aí vai ter um pedido de noivado, e aí vai ter mais um tempo de noivado, e aí vocês vão casar, vocês vão se planejando financeiramente pro casamento. Nossa, vão guardando as suas finanças, vão fazendo isso aqui e ali. E aí, quando vocês estiverem ricos, e tudo mais... com casa própria, com carro na garagem... Aí vocês vão... E até mais, né? Não só nessa camada... superficial. Financeira em si, mas no sentido de o tempo de você estar sozinho é o tempo que o Senhor vai amadurecer a sua identidade, é o tempo que o Senhor vai tratar você e não sei o quê. Aí, quando você encontrar alguém, você tá definido e não sei o quê. Tipo, são várias coisas que as pessoas vão colocando como é isso. Impondo como uma regra. Impondo como uma regra que, às vezes, quando... A ou B, ciclano ou beltrano, começa a viver algo diferente e fala, mano, eu acho que tá muito errado. Acho que não é de Deus. Acho que não é de Deus. E eu vivo, né, até hoje, coisas muito diferentes do padrão. Muito diferentes do padrão. Primeiro que quando a gente se conheceu, eu já tava saturada dessa história de orar. Tem que orar com fulano, tem que orar 3 meses. E aí, se Deus confirmar isso, não sei o quê, nananana. Eu falei, não quero isso. Nossa, diz pra Isaac que ele ia orar 3 meses pra casar com a Rebeca. Mano, ele viu a Rebeca de longe. Sim, é aquela. Traz. Dá uma lidinha lá em Gênesis. Sim, e aí só que eu falei uma coisa... Foi 3 segundos. 3 segundos, né? Não, e aí quando a gente se conheceu, existiu um interesse, foi engraçado, porque existe também uma questão de que eu idealizava muito, que é a questão do interesse do outro, né? Então, assim, eu quero ser conquistada. Eu quero ser conquistada e tem que ter interesse do fulano. Enquanto não houver um interesse visível do fulano, eu não vou me entregar. Eu tinha isso muito assim também, né? Foco. Foco. E aí, foi engraçado quando a gente se conheceu. Eu falei assim, mano, eu quero conhecer esse cara. Eu falei, opa, então existiu uma disposição, assim. E eu tratei isso como muito uma insegurança passada minha, de que eu não tinha a iniciativa de falar, eu quero isso. Era sempre assim, fulano gosta, então... vou ver, eu começava a gostar também, não sei. Sabe? Sempre uma resposta, não como uma iniciativa. Meio indutivo, assim. Indutivo total. Então, assim, foi muito bom, porque com o Jairo eu falei, mano, eu quero conhecer esse cara. E foi engraçado porque eu não idealizei nada, assim, porque eu vou conhecer, a gente vai começar a namorar e vai casar, não sei o que. Eu falei, não, talvez seja totalmente diferente do que eu tô vendo. Então eu quero conhecer pra ver se é isso mesmo. E coloquei diante do Senhor, assim. E é bem diferente mesmo. Bem diferente. Mas é um diferente que tu não poderia prever. Não, exato. E aí, aconteceu da gente, resumindo, né? Aconteceu da gente começar a conversar. E aí, no dia que a gente foi tomar um café pela primeira vez, a gente colocou as cartas na mesa, né? Falou que existia interesse, só que eu fui bem claro com ele. Eu falei assim, eu não quero nada romantizado. Falei, eu não quero um romance, a gente não tá namorando, a gente não tá nem orando, tá cada um na sua. Então, a gente vai se conhecer e vai ver...
se vai validar as coisas, se é do Senhor, se é isso que quer ou não. Só que eu não quero nenhuma manifestação de romance, no sentido, não vem me chamar disso ou de aquilo, não vem querer carinho disso, daquilo, não vem querer nada. Falei, eu quero conhecer a sua pessoa. Sim. Porque senão vira uma manipulação, né? Você começa já a gostar da pessoa. É como que tu estivesse vendendo um produto e tu quer provar que esse produto é bom, que vai valer a pena. Isso. É marketing total. Isso. E aí você se vê num momento que depois, né? Quando você fala, mano, não é isso. Fui enganada. Só que eu já tô tão avançada que eu não consigo voltar. E aí você começa a cair nessa mentira, nessa enganação de que você não pode voltar atrás, sendo que você pode voltar atrás. Sim, é verdade. Né? E aí eu falei isso. E foi engraçado, porque assim foi. No período que a gente tava conversando, a gente conversou assim, a gente discutia, a gente se respondia uma vez por dia, mas não era porque eu tava fazendo o joguinho, nem ele fazendo o joguinho de ser difícil, mas era porque a gente pontuava tantas questões assim, que eu passava acho que 1h e pouco respondendo, e aí quando eu chegava a resposta no outro dia, eu tinha que passar mais um tempo pensando pra poder escrever, pensar e responder, assim. Então foi muito intencional e intenso. Sim, e intenso. E aí foi engraçado que a gente validou, eu validei da minha parte. Ele me perguntou o que eu queria validar, eu falei que eu queria validar. Ele falou as coisas, os 3 itens lá que ele queria validar. E aí ele foi pedir pro meu pai, foi falar com meu pai pra gente começar a namorar. E aí, meu pai topou. Eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia que ele pegou o Uber e foi pra lá. Foi um rolê. E aí, beleza. Só que assim, ó, até então, não existia um pedido de namoro para mim. Era pro meu pai. Não existia um romance entre eu e ele, não existia um carinho, não existia absolutamente nada. E algo interessante, porque tem essa questão do casamento de Israel, né? Antes da gente começar a namorar, ele falou assim, existe algo que eu preciso te falar. Eu vou casar em Israel. Porque... que a gente ficava zoando o Jairo antes, porque o bispo falou que ele ia casar em Israel. Eu falei, mano, a menina que ela vai ter que estar disposta a pagar a passagem pra Israel pra casar contigo. Então, né? E olha que o Jairo tava meio requisitadinho uma época aí. Tava. Todo mundo mandando currículo. Tava. E a gente falou, não, o currículo tem que estar, se tá disposta a fazer o financiamentozinho pra Israel. Mas tu vê que o caminho de Deus é tão maior, tão grande, né? E aí ele falou assim, ó, mas eu não vou começar nada sem falar isso. Então, assim, se você estiver disposta a casar ano que vem em Israel, beleza, mas avalie. Ele jogou real, mas avalie. Eu não vi problema nenhum, porque eu nunca tinha tido o sonho de casar em Israel em si, mas eu tinha uma ideia remota de casar fora. Olha, que legal. Tipo assim, era uma ideia meio rebelde na época, foi bem na infância, mas era assim, vou sair, porque eu não tenho essa questão de... Uma vez eu fui com uma amiga ver vestido de noiva pra ela, eu chegava perto dos tecidos, me dava até uma agonia. Eu falei, mano, eu não gosto disso, eu não acho bonito. Essa coisa pomposa. Ai, eu não gosto, não me imagino entrando num negócio assim, com um som de princesa. Não é muito a minha vibe. E então eu tinha muito isso. Eu falei, por mim, velho, por mim eu casava, só eu e ele, longe daqui. Olha que louco. Já era. Tipo, vai ser quase assim, né, irmã? E quando ele falou isso, eu falei, fechou. Está sendo. Eu falei, fechou, é isso. E aí, voltando, né? Ele pediu pro meu pai. E aí ele foi embora. A gente não teve tempo de conversar. Então, ele voltou pra Vinhedo. Eu sou de Campinas. Ele tava morando em Vinhedo na época. E aí, beleza. Aí, no dia seguinte, a gente combinou eu vir pra cá pra gente ir lá ali na represa, né? E aí, acho que foi Aí a gente foi na represa. Mano, não tinha conexão, assim, física nenhuma. Não tinha zero romance. Porque a gente acordou que não ia ter romance. E aí eu olhava assim pra ele e falei, mano, e agora como que isso vai acontecer? ele fala, né? Ele fala que ele pensava, mano, que besteira que eu fui fazer. Mas justamente porque ele começou diferente, né? O resultado a gente começou diferente. Mas eu lembro que nesse dia da represa eu pensei assim, de verdade. Eu falei, se esse for o preço que eu vou ter que pagar pra viver a realidade que eu vi, pro propósito, pras coisas que eu vi que a gente poderia construir junto, eu vou pagar. Amém. Tipo assim, então eu tava disposta até a viver uma vida sem romance, sem muita... sem melação. Pra viver aquilo que eu vi que daria pra gerar, né? E aí... Mas aí foi engraçado. Eu lembro que isso, né? Porque a Bíblia é isso. Se a gente for olhar, tu vê que Tamar se deita com Judá. Isso. Ela não dá fim de romance com o sogro, né? Vamos combinar, né, irmão? Sim. Mas ela se deita por um propósito, né? Batseba não tava afim de Davi. Ela tinha marido, tava esperando o marido voltar da guerra. Sim.
Mas pelo propósito, a própria Raabe, né? Sim. Falando mesmo da genealogia de Jesus, né? A própria Ruth. Sim. Ela aceitou uma aliança porque ela simplesmente acreditou no Deus de Noemi, sim, enquanto a órfã voltou para os seus deuses. Beleza, cada uma validou o que acreditava ali. Mas ela estava numa, talvez, uma certeza interna de que assim, eu não estou indo para ganhar nada. Isso. Eu estou indo para entregar. Isso. Né? Mesma coisa Tamar. Ela não estava querendo ganhar nada, ela estava querendo entregar por uma continuidade. Então, todas elas entregaram por uma continuidade, né? Então, essa é a disposição, né? Isso. Porque eu acho que uma frustração das pessoas é viver no condicionamento do romantismo. Sim. Criando expectativas altíssimas. E o outro, para atender a expectativa, ele tem que ser fake também. Porque para atender aquilo. Quando a realidade... ela não é nem uma expectativa, né? E nem uma fantasia. Ela é simplesmente a realidade. Simplesmente né? Ela acontece. Por quê? Porque a química, né? E todas as coisas, assim, acontecem por aquilo que cada um tem. E porque vão gerar juntos. Sim. Então, Deus já colocou isso em cada um. Mas aí, por conta do romantismo... né? Do cenário hollywoodiano, de toda a fantasia que foi criada, o condicionamento na mente gera um distanciamento muito maior, né? Exato. Aí eu lembro que a gente voltou da represa, eu fui beber água e ele entrou, e aí eu vi a pastora Karina, em última mão, notícia. Eu vi a pastora Karina perguntando, ela estava no altar no violão, que você ia cantar, acho que sua música. E aí você perguntou assim, Bruna, pastor pode beijar? Aí eu ouvi, sou uma mulher de Deus mesmo. Não. E aí eu ouvi e falei, mano, será que eu vou ter que beijar? Aqui na frente de todo mundo ainda. Mas foi engraçado, assim. E aí, a gente só se conectou mais nesse sentido, assim, quando a gente foi orar no terraço. E aí, tipo, as coisas parecem que se encaixaram, assim, sabe? O encaixe mesmo Mano, e aí foi em oração, né? Que, tipo... É muito crente esse casal. Muito crente. Glória a Deus. E glória a Deus, nós já passamos a metade do programa aí, gente. Foi. Glória a Deus. Estamos aí na unção, mas vamos de frequência de salmos aí. Glória a Deus que salmista também, né? O salmista apaixonado. Também Israel, né? Filhos vão nascer, vão ser gerados em Israel. Glória a Deus por tudo que acontece. Então, eu tô olhando aqui o relógio, mas o relógio tá correndo. E você que tá aí, vai nessa manhã correr pro milagre, para viver o que o Senhor deseja. Mas começa com louvor, né? Não começa de qualquer jeito, não atropela esse dia na agonia e na ansiedade. Mas viva esse dia na certeza de que Deus já escreveu todas as coisas, de que Ele vai trazer o encaixe perfeito para tudo, em nome de Jesus. Então, com você aí, frequência de salmos, com Raul Paulin, glória a Deus, muita voz, muito louvor e muita unção, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Ana Magarolo, o microfone é seu. E agora a gente estava comentando, né, sobre essa questão de Israel. E o viver na realidade, ele é um passo para esse ambiente que ele existe, né? Como se você estivesse saindo de um corredor e indo para o quarto, por exemplo. Quando você acessa o quarto, você está nesse ambiente. Então, eu acredito que a realidade é isso. Você já está no ambiente da realidade. Mas a consciência sobre essa realidade, eu acredito que seja progressiva. Porque, por exemplo, você está no quarto, então você vai descobrindo que tem uma cama, que tem aquilo, a função de cada coisa. A função de cada coisa. E os sinais, né? E os sinais. Porque se a gente não valida o sinal no ambiente, a gente não sabe para onde ir, né? Isso, exato. E aí, essa questão de Israel é engraçado porque, por exemplo, eu te falei, né, sobre que tinha essa ideia remota de casar fora e tal, fechou. Mas ainda era algo voltado para si. Uhum. Quando eu venho e entendo sobre Israel, e que não é só sobre o meu casamento em si, de que existem inúmeras coisas para acontecer, eu me dou de frente com uma situação de que talvez isso não foi gerado em mim, porque a intenção e a motivação que existia no coração do Jairo de estar e casar em Israel era uma, foi gerada com um tempo no coração dele, mas eu venho com uma intenção de casar fora. Uhum. Entendeu? Então ainda existe um passo a ser dado, uma motivação a ser gerada no meu coração. E que pela aliança com ele pode gerar isso. Isso, que pode gerar, mas em um momento que eu vi que foi decisivo, que eu comecei a orar intencionalmente para que isso acontecesse, porque eu percebi, eu falei, Senhor, me dá esse coração. Eu quero desejar as experiências que esse lugar tem para me oferecer. Sim. E entender e me relacionar com Cristo. Olha, sem spoiler, mas Israel vai ser surreal. Sim. E aí isso acontece. E eu acho não, né? A gente tá falando sobre as palavras certeiras aqui, você bem certeira. A virada de chave para eu desejar estar lá por conta do todo foi quando a gente se deu de frente, né, com a possibilidade de não conseguirmos ir pela agência. Só que a gente já tinha passagem de ida comprada. Eu falei, ainda que eu tenha que dormir no chão, em algum lugar, eu vou estar em Israel. Amém. Uma certeza eu tenho, eu vou estar lá. Exatamente. Desculpa. Não importa se não dane-se aconteça. mesmo, eu estou em Israel. Onde dormir, se qualquer coisa do tipo. Super seguro, hein? Pode ir. Eu vou estar em Israel. Eu tenho uma certeza. A minha passagem de ida já está comprada. Então, Amém. eu sei que eu vou estar em Israel. Então, assim, e aí eu falei, mudou alguma coisa. Daquela mesuzá que tem no aeroporto lá do Ben Gurion. Ficar bem embaixo daquela mesuzá gigante. Eu falei, então, assim... E aí, nesse momento, eu percebi que virou uma chave no meu coração, assim. Eu desejo estar lá, não é pra um casamento, não é pra uma outra fantasia de casar. Despertou algo pra viver a realidade de Israel. Mas sabe que eu acredito... E esse é o poder da aliança. Uma vez uma pessoa me disse assim, sobre uma palavra profética, né? Deus vai fazer isso, aquilo. E na hora, eu pensei, Sim. Senhor, como, né? Eu falei, olha, eu só acredito porque tu tá falando. Sim. Assim, de mim mesma eu não acreditaria, entendeu? Mas porque tu fala, eu consigo acreditar. Sim. Porque tu tá falando. Pela fé da pessoa, entendeu? Sim, pela fé que ela tem. sim. E aí essa pessoa respondeu pra mim e falou assim... Isso se chama aliança. Uau. Bem-vindo à realidade da aliança. Sim. Opa, então, na verdade, olha que incrível. Tu pode acreditar porque a pessoa acredita, né? Isso. Então, despertou em ti porque já tinha despertado no Jairo, né? E por uma aliança isso acontece, Sim. né? Total. Demais. Ai, tá incrível.
Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então, Israel é essa marca poderosa, né? Israel tem essa marca incrível. Eu vou falar assim que Israel, a primeira vez que eu fui, foi muito importante pra mim, na verdade, pra minha história de vida, de chamado, de tudo. Eu acredito que Israel é tipo como se fosse o marco zero da nossa vida. É como se vai zerar tudo, entendeu? Ali, e peraí, aqui vai estabelecer um novo caminho. É a origem e o destino mesmo. Não sei, tem uma coisa que equilibra ali que é muito louco. Mas quando eu fui a primeira vez, uma pessoa no aeroporto falou assim, tava falando para outras pessoas, eu não tava com pessoas ali na saída, né? Fui encontrar em Israel mesmo. Cada um foi por destinos diferentes, né? E eu lembro que por países diferentes. E eu lembro que uma pessoa disse, olha, ir para Israel é demais e tal, mas a primeira vez é muito marcante. E era a minha primeira vez, né? Eu falei, nossa, daí ela começou a falar sobre aquilo, falando com outra pessoa. Eu tava falando com o Clóvis Pinho, sabe o Clóvis Pinho, que canta muito? O Clóvis, com ele. E ele tava nessa caravana e eu ouvindo, eu pensei assim, eu sempre tô num cenário desse. Que alguém tá liberando uma palavra sobre outra pessoa e eu pego aquela palavra pra mim. E eu ouvindo a conversa falando, isso aqui é pra mim. Nem chega no outro. Eu tô sempre nisso. Quando eu fui pro curso de pastores também, nossa, aquela pastora liberou uma palavra sobre a outra menina, que era da igreja do Jairo até. E pra ir, nem o pastor não foi nem comigo pra sair, eu fui sozinha, né? E eu pensei, nossa, eu queria alguém aqui pra orar comigo, me enviar e fazer um ato profético. Mas eu ouvi aquela palavra daquela pastora e falei, mano, essa palavra é pra mim. Se percebeu, pegou. Exato. Terra fértil, recebe a semente. E aí eu ouvi isso, né? Eu falei, Israel vai ser um divisor de águas na minha vida mesmo. E eu tomei uma posse daquilo. Que realmente, no último dia, eu lembro do Bispo Betão entrando no ônibus e falando da viagem para a África, quem quisesse fazer missão na África e tal, meio que na despedida já. Galera, daqui agora é Tel Aviv, todo mundo vai pro hotel, vai dormir, vai embora e tal. Eu comecei a chorar de um jeito. Eu botei até o óculos, assim, comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu tô indo embora, não pode ser que eu vou embora desse lugar. Mas eu chorava tanto. Aí a Nadianara, que era a menina que tava junto comigo, também de Blumenau, ela virou pra mim, foi pastora do Jairo, virou pra mim e falou assim, cara, por que tu tá chorando tanto? É saudade do Davi? Gente, eu nem tinha lembrado do Davi, Israel, sério. Eu falei, Davi? Quem é Davi? O Davi, aquela imagem linda que tem no Monte Sião, não. E eu falei assim, meu Deus. E falei, não, eu tô chorando porque eu não quero ir embora. Eu tinha sido muito marcada. E quando eu voltei pra cá, né, pro Brasil, pra minha casa, eu vi assim que eu entrei na minha casa diferente, eu me relacionei com tudo que tava lá dentro diferente, tudo, assim, ó. A minha ida a Israel foi muito, muito transformadora, assim. E tudo, né? Foi quando eu resolvi entregar minha casa de verdade, que eu ia ofertar mesmo, que as coisas não tinha mais o peso que tinham. Não porque tivesse um peso, mas a cultura que eu tava inserida e todo um cenário me pressionava a ter algumas atitudes. E, de repente, aquilo tava disposta a romper com tudo aquilo, porque eu entendi o que eu queria viver de verdade. Então, Israel é um propósito poderoso. Quero dizer que nosso programa tá chegando no final, meu Deus do céu. Eu olho pro relógio, olho pra câmera, fico aqui, ô Senhor, mas a gente vai orar. A Ana vai orar por nós aqui, né? Noiva, casada, Deus é que sabe. A realidade do Espírito é que tudo já foi consumado, já que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus, estamos na multidimensão aqui nesse programa. Mas nós vamos orar, pega o teu copo com água e receba, né, essa oração, essa conexão, essa palavra e tudo que o Senhor inspirar nos lábios dela, que seja realmente a bênção do Senhor na tua vida, nesse bom dia hoje. Você está conectado e esse é o melhor dia da tua vida, é hoje. Hoje é o melhor dia da tua vida, com toda certeza. Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Jesus, por tudo isso aqui, por tudo aquilo que o Senhor transborda através das nossas bocas. Senhor Jesus, eu oro a Ti, Pai, profetizando sobre a vida de todos aqueles que vão ouvir, Pai, que estão ouvindo agora e que vão ouvir futuramente, Pai, esse episódio, Pai, esse bom dia, Pai, que realmente seja um dia, Pai, à disposição para anunciar as Tuas boas novas. Senhor Jesus, que exista nos lábios dos Teus filhos a disposição de declarar a Tua verdade e a Tua realidade, Pai. Senhor Jesus, que toda fantasia seja realmente lançada por terra, que toda fantasia, todo pensamento, Jesus, que foi implantado, todo pensamento mentiroso, Jesus, seja lançado por terra e que venha à tona aquilo que o Senhor realmente depositou desde o ventre de cada um. Senhor Jesus, que eles realmente seja manifesto, Pai, a essência que o Senhor depositou no interior de cada um, desde a eternidade para a eternidade, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, vem trazer aos teus filhos, Pai, essa dimensão de uma aliança contigo, Jesus, para que de fato vivam a aliança da igreja, da noiva com o noivo
noivo que é Cristo, para que todos os dias exista esse desfrute, Pai, exista essa entrega, exista, Pai eterno, essa porção de partilhar daquilo que o Senhor fez na cruz, de tomar para si mesmo, Pai, a autoridade que o Senhor nos entregou, de ser realmente convicto de tudo aquilo que o Senhor depositou no nosso interior. Então, que não existam dúvidas, que não existam incertezas, que não existam vitimismos no nosso interior nesse dia, mas que exista de fato a palavra da convicção, a palavra de quem crê na aliança que tem contigo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Estou em concordância. Beba seu copo com água. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lava tudo. Glória a Deus. Limpa tudo, né? Yes. E glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito. E que o Senhor, nessa manhã, te marque mesmo com palavras reais, com experiências reais. Eu acredito que quando a gente tem uma experiência real, nunca mais, né, as coisas voltam a ser o que eram. Eu lembro de um momento, eu estava em Brasília, e como é importante a gente entender a continuidade de tudo. Eu tinha ido para um lugar chamado Marco Zero mesmo, de Brasília, né? E só uma observação, a primeira vez que eu e Jairo a gente se encontrou no Marco Zero de Campinas. Com licença, tudo tem um início mesmo. Tudo tem um início. E eu fui eu tinha ido no Marco Zero para fazer umas consagrações lá e orar e tal. E uma pessoa falou, vamos conhecer o Vale do Amanhecer? E eu falei, não, obrigada. Eu passei na frente, não gostei e fui embora. E não tava assim, né? E aí, quando o Bispo Betão foi visitar Brasília, ele falou, a gente vai no Vale do Amanhecer. Ele falou aquele nome, eu já... Mas até então, até chegar lá, eu pensei, amém, né? Até então, eu entendia muitas coisas, mas não tinha discernido tudo, assim, né? Do que Deus realmente queria naquele lugar, naquele tempo e tal. Enfim, às vezes tu entra num sistema, né? E para sair dele, né? Que é libertador quando tu sai, mas enxergar no espírito é completamente diferente de tudo, né? E o propósito, ele ganha um outro significado. E aí... Daí eu tava nesse lugar e eu olhei para todas as consagrações, é um lugar bem pesado, bem trash mesmo. E eu olhei para todas as consagrações e falei, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui e tal? Pra que isso? Qual o propósito? E eu lembro que na hora minha perna tremeu, assim, eu senti um tremor na perna, mas eu não falei nada. Eu sou muito quieta mesmo, assim, eu gosto de avaliar muito onde eu tô, assim. Eu sou bem faladeira, né? Eu falo, mas em ambientes que eu não conheço, eu quero olhar tudo. E eu comecei a olhar, observar tudo, e eu senti que minha perna tremeu, assim. Eu falei, ui, credo, eu senti um peso forte, assim. E o Bispo Betão me deu a mão bem na hora. Mas eu não falei nada da perna, não falei nada, eu não abri a boca. E na hora que ele me deu a mão, eu senti uma força, assim. E na hora o Espírito falou pra mim que isso era a força da aliança, né? Era uma cobertura mesmo, não estava sozinha naquele lugar. E eu falei, não, até eu entendo. Mas eu queria entender tudo, né? Porque a gente foi andando e tal, depois ele soltou minha mão, depois eu já estava muito já no ambiente, já entendendo e vendo tudo, me assustando com algumas coisas que eu, né? Enfim, ambientes, mas era muito parecido ao ambiente que eu tinha vivido na infância. E aí, mas eu também não tinha falado nada. E foi muito louco. Quando eu cheguei, né, numa sala, ele falou assim, entra aqui, a gente vai orar aqui. Eu pensei, já tinha consagrado tudo, já tinha ungido, já tinham até chamaram nossa atenção lá, porque não pode botar a mão aqui, não pode, né? Porque eles perceberam que era uma movimentação diferente e tal. Foi bem punk mesmo, mó grosseria e veio guarda e tal. E aí, quando chegou lá, daí o bispo começou a orar em línguas, assim. Eu comecei a orar também. Veio um mover de Deus tão absurdo, mas tão absurdo, que eu falei assim, não parecia que eu tava ali, né? E várias imagens, e várias coisas feias, assim, um lugar feio. E aí, aquelas coisas todas, eu comecei a sentir a presença de Deus tão forte. Deus falou aquele dia comigo, nossa, eu já ministrei isso tantas vezes, de contar essa experiência. Ele falou assim, que o que define qualquer coisa, qualquer cenário, não é o ambiente externo, é o ambiente interno. Que eu precisava cuidar do ambiente que eu carrego, né? E aí, eu falei, é isso, né? Então, eu tô nesse lugar, então, aonde tu invocar o nome do Senhor, ele vai se manifestar, não tem lugar onde Deus não está, né? Eu saí dali tão marcada, mas tão marcada aquele dia, com tudo, assim, é como se... E aquele dia o bispo falou, né? Falou da minha infância, das coisas que eu tinha vivido, quando eu nem tinha falado pra ele isso, né? E começou a falar várias coisas que estavam sendo desligadas ali. Eu falei, meu Deus, foi o que eu pensei o trajeto inteiro. Meu, tem que quebrar isso aqui. Nossa, isso aqui eu vivi, né? Nossa, como era tão familiar aquele ambiente, ao mesmo tempo eu tinha uma repulsa, assim. Então, eu acho muito incrível como a gente define um ambiente, né? Como o que está em nós pode ser tão decisivo, né? Para mudar tudo, para transformar, para mudar a vida de alguém, a tua própria vida, a tua história, todas as coisas. Então, usa esse dia hoje para definir o que... para ter definição do que está dentro, e o que está definido dentro vai definir o que está fora. Então, o ambiente externo, ele não pode te atacar. Eu falei numa ministração esses dias, e olha, eu já ouvi pregação sobre isso muitas vezes, né? Que a pérola,
ela é gerada de um ataque contra a ostra, né? Aquela concha, e vai gerando vai produzindo um machucadinho nela que vai gerando uma pérola, né? Então, na verdade, ela tem uma resposta preciosa a um ataque. Só que o que acontece aqui é um ataque externo. Sim. Não tá dentro dela. Tá gerando alguma coisa dentro dela, mas o ataque tá fora. Então, o que é a minha reação, né? É o que eu decido viver dentro. Isso. E não o que tá fora que vai decidir como que vai ser. Sim. Né? Que aquilo vai virar uma dor, um machucado, um problema. Não. Eu defino o que eu vou gerar em todo o cenário. Então, gere pérolas preciosas, né? De um valor poderoso. Que as suas reações sejam realmente tesouros pro Senhor. Sim. Reações que vão trazer no mundo espiritual uma interferência muito forte em nome de Jesus. Então, interfira nesse dia. E glória a Deus, nosso programa está chegando ao fim. Ana Bagarolo, suas palavras que nunca serão finais. É isso aí. Então, isso que a pastora Ká falou é muito real. Eu vi isso, inclusive, eu fui com uma pessoa no médico esses dias. E o médico falou isso. Ele falou assim, a tendência dos problemas da sua vida é aumentar. Não vai diminuir. Não existe isso em momento algum. Então, fortaleça aquilo que está dentro. Fortaleça a sua mente. Então, de fato, assim, se apoie naquilo que é real, eterno, que você sabe que é a solução para tudo, que é a palavra, que é essa aliança com Cristo, que foi aquilo que Cristo fez na sua vida. Então, se fortalece nisso, porque todo o resto tende a piorar. Olha, é verdade. Os fins dos tempos, né, irmão? Sim. Só vai apertar mais o cerco. Mas glória a Deus, porque cada vez mais você no espírito fica mais leve, né? Sim. E vai assim, passando as barreiras, vai ultrapassando, vai atravessando. Em nome de Jesus, faça desse dia um dia de uma decisão que você tomou. Hoje é o dia que você decide, hoje é o dia que você escolhe, hoje é o dia que você define todas as coisas. Nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. Tenha realmente esse dia, um dia incrível na presença do Senhor. Tá indo pro trabalho, o que você estiver fazendo, faça por aquilo que você acredita, faça por convicção em nome de Jesus. E fique conectado nesse link poderoso. O Bispo Betão tá entrando em breve aí. Tem mais frequência de salmos, tem palavra foco, tem hora do mestre, tem oração, tem tanta riqueza de conteúdo, né? A mesa com o Bispo Betão é forte, é cheia de pão poderoso, acabou de sair, é casa de Belém forte aí, pão recheado, com revelação, com o poder de Deus. Então você entra nessa mesa e tem esse dia glorioso e vitorioso em nome de Jesus. Um grande beijo, valeu demais, shalom. Tchau, tchau. O programa Na Mesa Apostólica começa em instantes. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. 2022, ano da concordância apostólica. Palavra em concordância com a revelação. Louvor em concordância com a celebração. Oração em concordância com as respostas. É esse o nosso tripé de avanço e realização apostólica. Todos os dias, uma palavra do altar para você, de segunda a sexta-feira às 19 horas. Todos os domingos, 9, 11 e 18 horas. Estamos no centro do mundo, Rua 9 de Julho, 533, Centro de Vinhedo. 97.5 começa agora, na Mesa Apostólica com o Bispo Betão. Bom dia. Começando agora mais um Na Mesa com o Bispo Betão. E você preparado para muito mais? Porque nós estamos num tempo maravilhoso. Um tempo da nossa viagem a Israel. E você pode viajar conosco, não na maionese, mas na palavra. A palavra viva e verdadeira, que a cada dia vai trazer a você uma realidade nova. A palavra, ela vai construir duas coisas. Em você, uma identidade. E diante de você, um novo cenário. Então a palavra tem esse poder. Não reduza a palavra a uma letra. A letra é o que a religião deseja. A letra é você tentar cumprir com aquela palavra esvaziada para melhorar
a tua vida e melhorar o teu cenário. Só que nenhuma das duas coisas é garantia. A única garantia é quando você recebe essa palavra dentro de você, constrói identidade. Ao seu redor, constrói o cenário que favorece o propósito de Deus. O cenário que vai trazer a você a marca de uma vitória maravilhosa. Nós estamos aqui ao vivo com você, preparado para 19994509626. Manda a sua mensagem, onde estivermos, responderemos. É isso mesmo, 19994509626. Eu estou aqui com a pastora Tainá e falando então de assuntos muito importantes, voltados à nossa missão, voltados à marca de Israel, voltados também a essa oportunidade de nós termos uma reação a essa palavra. E quantas pessoas, né, pastora Tainá, querem ter uma reação à palavra que diz, olha, vou fazer isso para que quando eu morrer, eu vá para o céu. É muito pequeno esse entendimento de que a palavra vai servir só para ser provada depois que eu morrer, né? É muito limitado pensar assim, né? Exatamente. Bom dia para você que está nos acompanhando por todas as frequências existentes aí. Poderosa transmissão. E eu tô pensando exatamente nessa questão, né? De nós sempre ter uma reação que é contrária ao nosso espírito, né? Então, as pessoas estão condicionadas ou nos condicionam a reagir às marcas, aos traumas, às doutrinas, aos ensinamentos, e tudo isso são rótulos. Então o Senhor sempre fala aqui essa mesa que nós assumimos uma história que não é nossa, então não tem como ter sucesso, não tem como ter continuidade, não tem como ter missão, só tem como a gente continuar reforçando as limitações do inferno em nossa vida, em nossa casa, na nossa descendência, né? Então é exatamente isso, nós estamos acostumados e condicionados às reações que são falsas. Nós precisamos aprender a reagir ao quê? À visitação, reagir ao quê? A um envio, reagir à voz. Então precisamos sim ter experiências autênticas, genuínas, que são verdadeiras, espirituais. Então o Senhor, ele está falando o tempo todo, né? Só se eu não resgato essa sensibilidade de definir o que é a voz de Deus, eu não consigo me mover. E hoje eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Quantas vozes existem dentro dessa caixa aqui e nós reagimos a essas vozes. Então, quando a gente fala que a hora da oferta é um momento de você ouvir muitas vozes, a hora da emissão de uma palavra também. Então, o altar está emitindo uma palavra e dentro da sua cabeça existem muitas outras que acaba retendo esse entendimento, que acaba te limitando de você entender aquilo que está sendo anunciado, ou até mesmo de você reagir ao que está sendo anunciado. Então vai vir a dúvida, a voz da dúvida, vai vir a voz do quê? De uma comparação, vai vir uma voz de você invalidar aquilo. Não, isso é real somente para ele que está falando. Ele não conhece a minha circunstância. Então a gente pega o que é verdadeiro e quer diluir naquilo que é falso. E na verdade a experiência com o altar, ela quer resgatar quem você é, a história que já está escrita, o envio que já foi colocado. Então a gente vê que a relação com o altar, ela precisa ser muito diferente. Nós precisamos resgatar a reação ao Espírito que é santo. O Espírito é na palavra. Então Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas a pessoa quer que a palavra seja o quê? Religião e benefício. A pessoa quer o benefício dela, né? Ela quer a cultura do cartão de crédito, né? Cante 15 mil pontos e troca agora por uma batedeira de plástico incrível que vai bater aqui automaticamente ovos mexidos. Então a pessoa fica assim, tentando ganhar um benefício. E a religião fala assim, olha, isso aqui é salvação, isso aqui é galardão. E fica reduzindo toda a vida espiritual a simplesmente uma visão capitalista de que eu vou fazer alguma coisa e vou ganhar uma outra coisa. E essa visão é o que nós queremos quebrar, porque a palavra, ela é verbo. Verbo, ele é ação.
e na nossa ação nós podemos ter o resultado que Deus espera. Porque se eu estou servindo a Deus para ter o resultado que eu espero, então é Deus que está me servindo. Sim. Então essa é a grande reversão da religião que nós estamos combatendo com as nossas palavras, que nós estamos combatendo com a nossa lógica do testemunho, que estamos combatendo com o nosso posicionamento. Deus quer te dar uma palavra e você vai poder reagir a essa palavra. Então vamos ter um palavra foco aí, onde você pode reagir a todas essas palavras, aos verbos, né? Temos aí então muitos verbos para você entender como que é a tua ação e a tua reação à ação de Deus. Porque onde começa tudo? Tudo começa em Deus agindo. Amém. Deus agindo e determinou: eu te criei com esse propósito. Ele criou o homem e disse: domine. Mas o homem é o último, né? Ele é o último a ser criado. Como que o último vai dominar? Já está contrário a essa visão normal, né? De que, eu tô aqui antes que você, eu mando mais do que você. Chegou o Banguela e quer morder? É isso aí, chegou o Banguela que chegou agora que você está na janelinha, né? E uma série de coisas que existem assim, para dizer, olha, você não manda nada aqui, né? O leão falou assim, eu sou do 5º dia, quem é esse homem do 6º dia aí para querer mandar em mim? Eu sou mais forte, quem é você para querer fazer isso? Então, esse pensamento, ele é realmente quebrado e desfeito quando você tem um verbo, uma palavra, um propósito. Esse propósito está definindo você. Amém. E por esse propósito você está reagindo a essa palavra e produzindo um fruto. Porque a questão não é você vai ganhar uma medalhinha na coroa e você vai chegar lá e morar no céu na cobertura e o outro mora no subsolo. A questão é que você está neste momento produzindo um fruto. Esse fruto está sendo entregue a Deus e por essa entrega você recebe de volta um benefício de satisfação. Amém. E dizer, eu estou vivendo o propósito de Deus. Por isso, o cenário pode ser o pior possível, mas o cenário ele é controlado pela palavra. Amém. O cenário pode ser o pior possível aos olhos de qualquer um. Nossa, Pedro, você está preso aqui, olha quantas cadeias, já matou Tiago, você é o próximo. Mas aquele cenário é controlado pela palavra. Por isso, tem a interrupção da visitação dos anjos, tem as cadeias que se desfaz, tem tanta coisa que vai acontecer. Vamos então agora de palavra foco. Palavra foco. Palavra foco. Eu tô pensando muito sobre essa questão do ambiente do indivíduo, né? O tempo todo como isso está se relacionando. E eu me lembro de uma aula que o senhor deu lá na Escola de Missões, em 2016, que você falou exatamente sobre a experiência do missionário em sair, em voltar, em ficar, né? Resistir, enfrentar, resistir e vencer. E como a nossa história ela é construída por essas marcas, por esse envio que é sempre uma ação. Como o medo, ele está totalmente conectado com uma disposição. Então, não tenha medo, né? O conselho da palavra sempre é, não tenha medo, não temas, não temas, não temas. E sempre o outro conselho é, dispõe-te. Então, como eu venço esse medo? Com uma disposição. Eu tenho disposição para me abrir, para receber essa palavra, para percorrer com ela, ruminando, né? Para que eu possa ter o entendimento de como eu vou aplicar. Então eu vou vendo e eu vou comparando que a todo cenário que parece ser contrário, que é o caos, existe uma palavra que governa, que é esse verbo. Então, ao caos, eu vou governar com esse indivíduo. Então, eu fico pensando na experiência da voz. Aquela voz que estava naquele ambiente de caos, que estava comunicando, que passou a comunicar, na verdade, né, com um ambiente que foi construído pelo poder da sua palavra, a criação que foi construída pelo poder da sua palavra e com o ser humano que foi construído também pelo poder dessa palavra. Então, as 3 dimensões passaram, Deus, ele desejou colocar um governo pelo poder da sua palavra. Então, o nosso envio
precisa iniciar de uma voz. Então, o detalhe assim dos missionários que saem, eu mesmo dito os meus pés. Não, o que dita os seus pés é uma voz que vai te fazer governar sobre esse caos no ambiente, esse caos sobre a criação em si, tantos demônios, tantas coisas que estão aí lançadas sobre as coisas, e a gente precisa ter essa voz e essa denúncia. E quando nós nos relacionamos de forma contrária, que não seja o governo, a gente acaba sendo participante de tudo isso, né? Então eu comecei a pensar e relembrar de como esses passos vão construindo o nosso envio. Como Deus deseja que todas as coisas iniciem pela experiência de ouvir a sua voz, de nos fazer sair. Então sai agora. Sai da onde você está, sai desse conforto, sai agora desse caos, eleva esse caminho, eleva essa experiência. Olha agora as coisas com uma amplitude de tudo aquilo que você pode gerar, de tudo que você pode lançar uma palavra e ver o fruto, né? E ver isso ter uma existência. Que é a experiência de Abraão. Aquele que sai, aquele que rompe e que precisa viver e vencer as suas limitações. Quase perde tudo, sua mulher, a sua aliança e todas as coisas, por uma limitação, um condicionamento que havia na sua alma. Mas pela experiência da voz, ele de novo consegue resgatar tudo isso e tem essa trajetória recuperada pelo Senhor. Depois Moisés, aquele que sai, mas sai como uma fuga. Então, o nosso envio, a voz que nós ouvimos nunca é para uma fuga. Sempre você é justificado e você vai sair. E você é justificado, também pode voltar. Que é a experiência do envio dos discípulos. Ah, mas eu vou pregar aqui para a família, eu vou pregar aqui na casa, eu vou pregar aqui em Jerusalém, eu vou pregar para aqueles que conhecem a minha trajetória. Sim, por quê? Porque também existe uma justificação para aquele que volta, que é o sacrifício. Então você tem acesso livre para ir, você tem acesso livre para voltar. Ah, matei um, fiz isso. Calma, que não é o fim, é na verdade uma marca daquilo que vai ter uma continuidade poderosa. Então o inimigo, tanto na marca do você sair, quer que você seja o rebelde, né? Saio sem avisar nada, saio simplesmente por uma experiência minha, que marca muito também a minha trajetória, porque desde os 11 anos de idade, que eu me lembro, eu falo para minha mãe que eu iria sair de casa com os 18, sempre. Mas em uma marca de uma rebeldia, porque eu via que havia uma limitação dentro da minha casa e eu nunca quis viver aquilo. Só que eu pensava que eu ia sair aos 18 para causar no mundo da maneira que eu nomeava isso como uma experiência. E Deus, ele tinha de fato isso para minha vida, né? Eu causo no mundo mesmo. Eu saí da minha casa com os 18, mas não com uma rebeldia daquilo que eu vou fazer, mas por um envio. Então, Deus, ele deseja restaurar, né, esse nosso sair. Ele deseja restaurar o nosso voltar. Porque parece que a gente está perdendo quando eu volto. Então, saí, vivi agora experiências, entendi coisas novas, e o ambiente que eu saí já não merece mais o ar da minha graça, não merece mais a minha voz, não merece mais a minha presença. E se torna isso uma prepotência. Na verdade, os seus caminhos precisam ser livres, né? Precisa carregar a marca dessa unção, porque a unção vai te fazer sair e voltar o tempo todo sem nenhuma retenção. Se o inimigo encontrar na sua voz ou no seu caminho um motivo para ele desclassificar ou anular as obras que são feitas. Então eu vejo essas experiências assim muito claras na vida da missão, na vida do envio da igreja, aonde em momento algum você pode estar condicionado. Deus está falando agora, sai. Deus está falando agora, fica. Deus está falando agora, estabeleça. Deus está falando agora, volta. Porque dentro da nossa cultura, a gente acha que tanto sair como voltar, você está perdendo. Não posso sair porque agora que eu comecei esse projeto, agora que as coisas começaram a florescer, agora que eu comecei a prosperar, né? Mas nós temos somente um compromisso em semear, em cuidar, em regar o crescimento e a maneira que vai vir a colheita de tudo isso. Quem vai dar é Deus. Então eu vejo isso muito como uma experiência que Jesus chega e fala aos discípulos: olha, os campos estão brancos, eles plantaram? Eles ali não, mas eles colheram coisas que alguém plantou, que alguém cuidou, que alguém regou, que Deus deu o crescimento no devido tempo. Então eu vou vendo assim, bispo,
que a gente vai se perdendo e vai deixando a nossa voz em muitos ambientes. E o inimigo vai usando isso contra nós mesmos, né? E aí você sai, você começa a falar da onde você saiu. Aí você volta, você começa a falar contra que foi um engano, que você saiu por engano, alguém te enganou, alguém te convenceu. E você nunca assume o envio. Que hoje a nossa escolha seja assumir o envio. Eu vou assumir todas as consequências desse envio. Porque eu sei quem está me chamando. E ele é fiel para completar todas as coisas. Então, temos uma voz. Essa voz me faz sair, me faz romper. Tenho uma voz. Essa voz me faz voltar. E em todos esses cenários e ambientes, ela está me fazendo o quê? Enfrentar. Ela está me fazendo enfrentar, ela está me ensinando a resistir. A resistir no dia mal, que todo dia carrega o seu próprio mal. Ela está me fazendo resistir naquilo que parece ser totalmente contrário. Por quê? Porque nós vamos despojar e desalojar o inimigo, que quer mesmo se assentar em cima do nosso fruto, que quer estar mesmo nos ambientes para que você não possa dominar, que quer mesmo, né, reinar e nunca ter alguém que o incomode, nunca ter ninguém que dê uma voz de comando para que ele saia. Então, existem ambientes que nunca ninguém teve o ímpeto e a ousadia de ir e desalocar o inimigo, desalojá-lo e edificar algo novo. Existem tantas pessoas que ainda não foram visitadas, estão possuídas porque ninguém conseguiu mesmo ou teve a ousadia de ler essa pessoa, de expulsar o que está alocando aquela pessoa e ministrar um novo espírito, né? Então, que hoje a nossa experiência com o altar e com essa mesa que está compartilhando essa palavra seja: eu ouço uma voz. Essa voz vai me fazer enfrentar toda e qualquer circunstância, vai me dar a resistência para resistir e vai me dar coragem para possuir o despojo que estava na mão do inimigo. E como eu vou ter esse despojo? Com um louvor, que é a experiência de Josafá. Então, o Senhor, ele aprende ali a viver em uma outra dinâmica. O altar quer nos ensinar a viver de uma outra dinâmica. Não na vingança e não na força do nosso braço de sair, de voltar, de enfrentar, de resistir e de vencer. Mas uma dinâmica que é do ímpeto do Espírito de soprar um vento e confundir o nosso inimigo, de criar uma situação de confusão ao inimigo. Então, o inimigo deseja colocar e perpetuar a confusão na nossa mente. Mas precisamos nos lembrar que existe um salmo na nossa boca, que resgata a unção da nossa cabeça, que vai trazer consciência nesse envio. A unção traz consciência do envio o tempo todo. Então essa é a experiência que nos faz vencer. A unção está falando, a unção está manifestando e a unção está nos enviando, em nome de Jesus. Demais. Olha quantos verbos para você ter na sua experiência. Então você vai ouvir. Você ouviu. Então a audição, ela é realmente dos nossos sentidos aquele mais simétrico, né? Você tem aí os dois ouvidos simetricamente colocados, lado esquerdo e lado direito do seu hemisfério, né? Você é um corpo simétrico de duas metades. Essas duas metades do seu corpo é uma marca do que Deus colocou no mistério, porque essas duas metades de um corpo, eles se formam um. Homem e mulher se formam um para gerar um novo corpo. Esse corpo está ligado nas suas metades. Essas metades vão ser simétricas para receber de Deus coisas importantes. Começa com o quê? Começa com você receber essa audição. E o seu ouvido simetricamente disposto, você sabe que o teu lado direito do hemisfério responde ao lado esquerdo do seu sentido. O lado esquerdo do hemisfério ao lado direito do seu sentido. Então você está ouvindo. Você está ouvindo estéreo ou você está ouvindo mono? Eu só ouço o lado direito. Eu não estou ouvindo o lado esquerdo. O lado esquerdo quer ir para um lugar, o direito quer ir para o outro. Porque o mundo está polarizado. E o mundo colocou: o esquerdo é bom, o direito é mal, o direito é bom, o esquerdo é mal. Depende se você é socialista ou conservador, né? Então, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Não. A Bíblia fala em Isaías 30:21. Os seus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Por que atrás de ti? Porque você está ouvindo o estéreo. Você está ouvindo o equilíbrio. E nós queremos aqui que você tenha equilíbrio. Eu não quero você apenas ouvindo palavras e dizendo: eu estou pegando tudo isso para dizer: eu vou ser melhor do que você.
e no céu eu vou ter um espaço ainda melhor do que você. É justamente a ideia da mãe de Tiago e João, que eles dizem, Jesus, seguinte, na glória então meus filhos aqui, são 2 aqui, esses outros 3 não sei quem é a mãe, mas os meus 2 aqui, eu quero um à direita e outro à esquerda lá no teu reino. É o equilíbrio da mãe, né? É o equilíbrio da mãe, é o equilíbrio que você quer produzir naquele momento para dizer, eu sou melhor do que você. E infelizmente, a religião quer reproduzir isso na sua hierarquia e muitas pessoas estão desejando que você viva isso, mas nós estamos aqui dizendo, olha, eu quero você numa verdade, eu quero você ativado no seu espírito. Você ouviu? Então você vai sair e você vai voltar e você vai cumprir com esse ciclo, porque de onde você sai, eu saio do 0, para onde eu volto pro 2 capi, para falar um pouco de trigonometria, né? Aí. Então você voltou aí os 360 graus, né? Você voltou ali e vai dando vários ciclos, e a sua vida, ela não é um eixo cartesiano de primeiro quadrante com um sucesso positivo. A tua vida é um ciclo trigonométrico, ela está voltando os ciclos, 0, 2 capi, n capi, e vai embora, 2pi, 4, 6, 8, vai dando as várias voltas nas suas projeções, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, e você vai entendendo como as projeções de tudo que acontece na sua vida vão gerar um testemunho. Por isso nós estamos aqui todos os dias para dizer a você aquilo que nós queremos. Igreja Sem Placa, Rua 9 de Julho, 533, Centro de Vinhedo. Venha para cá todos os dias, então, estamos abertos, temos reuniões às 19 horas, transmissão, oportunidade, realidade, e queremos o seu contato. 199-9450-9626. A pastora Tânia deu uma aula então incrível aí de todos esses verbos, saiu, voltou. Isso é bem a marca daquilo que viveu Abraão, daquilo que viveu Moisés. Depois, enfrentou e resistiu. Isso é bem a marca do que viveu Josué, a continuidade de Moisés. Então Moisés representava uma lei, e a lei ficou pela metade. Mas vem Josué. Josué é Yeshua. O nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. O que sucede à lei, o que vem depois da lei, o que é o fim da lei? O fim da lei é a graça, que é Jesus. E é incrível como a história do Antigo Testamento, na conta é exatamente a mesma história. Sim. Moisés morreu. E agora? Josué, agora é com você. O que Deixa vai fazer? morrer, né? Deixa morrer. Vamos buscar, não, para aí 5 dias eu achar o corpo dele. Não, o corpo dele, tá na Champions League. Tá lá o arcanjo Miguel disputando com Satanás. Ô Josué, você quer achar o corpo de Moisés? Você acha que você tá nesse nível de querer descobrir essa situação espiritual? Sim. E quantas pessoas lá estão buscando coisas que não lhe correspondem, enquanto aquilo que lhe corresponde como responsabilidade, ele não faz. Total. Era mais fácil, faz o seguinte, sai e volta. Enfrenta e resiste. Josué, Moisés é morto. Ué, mas a Bíblia está acontecendo, porque Moisés não morreu. Como é que Deus, o próprio Deus, está mentindo? Não, isso aqui não é discurso de candidato. Isso aqui não é debate político para dizer, Lula, você falou, não, Bolsonaro aquele dia. E as pessoas estão nessa discussão. Que é a vingança também, a né? Vingança. Quer trazer esse lance da vingança. Todo o tempo, remoendo a mesma situação. Não, a gente precisa limpar essa história. Não, a gente precisa explicar essa história. E ela não quer ser explicada, não precisa ser explicada. Há mistérios que estão aí na palavra para viver, para experienciar, para ser transmitido. Só que nós nos colocamos na posição, não quero explicar, que é a questão da própria lei, né? E te deixa dentro daquilo em explicações que são limitadas, porque a consciência está limitada, o que está enxergando não é o todo, e aí coloca as pessoas novamente dentro dessas imposições. Então a gente vê que o tempo todo existe uma pressão nas nossas vidas de todos os lados para que vivamos a mesma história, de assumir o que não é nosso. Josué, essa história não é mais sua, continua daqui. Enfrenta o que não foi enfrentado, vença o que ainda não foi vencido, conquiste o que ainda não foi conquistado, estabeleça o que é novo. Então, se a gente não tem consciência que Deus está querendo que nós estabelecemos algo novo, a gente sempre vai estar olhando para o velho e querendo trazer junto. É como essa igreja, as portas abertas dela todos os dias. Se no dia que o desafio bater, que são todos os dias, a gente quiser trazer o velho porque parece mais simples, não estamos submissos e entendendo a missão que Deus nos deu de estabelecer um novo. Então esse é o maior desafio, porque já tem referência.
o que o Senhor pregou sobre Noé, né? Já tem o que eu tenho referência, beleza. Vou trazer e vou só fazer mais uma vez. E o que eu ainda não tenho? Né? Que foi exatamente essa questão da mãe. Quando eu volto da África a primeira vez, eu escuto a voz de Deus lá, durante os 30 dias que eu fico, e eu volto na minha casa, nada mudou, mas tudo tinha mudado dentro de mim. Eu tinha ouvido o sobrenatural. Você participou então da missão? Exato. Os cursos de 30 dias, não? 30 dias. Em julho de 2016. 30 dias. Julho de 2016, você tinha quantos anos, então? Eu tinha 18, tinha acabado de completar 18. Uhum. 18 anos, falei, vou cumprir então a palavra, vou sair de casa. Logo, não é que eu vou sair de casa, você estava morando no Tremembé? Tava morando no Tremembé. Tava morando lá na Zona Norte. Ó, você Tremembé, eu vou pra Guarulhos. Não, você Tremembé, eu vou pra Guarulhos, que eu vou pra Cumbica. E de lá pegou o avião, eu vou pra África. Foi sua primeira viagem internacional. Foi. Aí eu voltei desses 30 dias e lembro assim, muito claro. Definida, decidida. Aí cheguei de madrugada, sentei com a minha mãe e falei, eu vou voltar pra África. E eu vou morar lá. Tinha acabado de entrar na faculdade, bolsa 100%, que eu tava buscando naqueles últimos meses. Tava começando a questão da gráfica, tudo assim, se organizando. E também um caos, porque meu pai tinha acabado de sair de casa, então aquela loucura emocional, né? E aí eu lembro que eu tive um embate assim muito forte com a minha mãe, porque ela falou, você não vai? Ela bateu o pé. E eu também bati o pé, eu falei assim, eu vou. Aí ela falou assim, então você não vai me ouvir? Eu falei assim, entre a sua voz e a voz de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu lembro que a minha mãe paralisou assim, porque eu nunca havia respondido, né? Então, isso não é rebeldia. Porque existe uma voz que transcende todas as outras. Existe uma voz que te traz convicção daquilo que você está ouvindo, mesmo quando não existe um cenário na sua frente. Então, exatamente isso. É você romper com a mãe. É você romper com o que é natural. É você romper com a voz que sempre governou a sua vida. É você romper com os mesmos cenários que você sempre enxergou. Então, vai estudar isso, vai fazer aquilo. Depois de alguns anos vai estar frustrada de novo, vai buscar algo novo de novo, e aí dentro desse algo novo, depois de alguns anos vai estar frustrada de novo. Então o mundo, a carreira que é vendida nesse mundo, são sempre de frustrações, né? Você tá agora feliz, daqui a pouco você tá frustrado de novo, aí você tá feliz, você vai acrescentando coisas para te deixar em um prazo maior satisfeito. Mas você nunca está satisfeito, porque você nunca está vivendo o novo do teu envio, né? Diferente da palavra. Então, quando eu rompo ali com a minha mãe, eu tô mostrando para ela que, de fato, eu não vivi uma euforia. Não, eu ouvi uma voz que estava criando um novo caminho. Aquele que cria um novo caminho. Deus estava criando um novo caminho na minha vida. E eu precisei assumir isso, coragem para assumir. E fiquei 4 meses traduzindo o que eu vi, né? Traduzindo para minha mãe experiências. A gente teve experiências muito fortes dentro de casa, de oração. Nunca tinha orado por ela. Tipo assim, ninguém nunca tinha me falado nada disso. Não sabia de nada da palavra, não sabia de nenhuma experiência. Nada. Eu só tinha uma voz, literalmente. Eu só tinha uma voz. Quando eu fui também pra África a primeira vez, eu só tinha uma voz. Eu não tinha passaporte, eu não tinha idioma, eu não tinha nada. Eu só tinha uma voz. E eu tinha muita certeza que eu tinha tudo, porque eu tinha uma voz, mesmo sem ninguém me explicar que a voz é tudo. A voz é tudo. Testificou na África, então, que você... Bom, saí e voltei. E agora? Bom, agora eu vou enfrentar. Total. Qual é o que eu enfrento? Tem uma resistência. Uhum. Mas eu estou convicto que aquilo está construindo o quê? Em mim, uma identidade, e ao meu redor, o cenário do testemunho. Sim. E depois dessa situação, né? Quantas pessoas estão esperando que o cenário seja favorável ao resultado que você quer apresentar para você e para os outros, quando o resultado ele é inteiramente entregue a Deus. Sim. No pior cenário, Jesus numa cruz, e estava lá o repórter da UOL, a Globo, né? E outras emissoras dizendo, olha, realmente, Jesus, que disse que era filho de Deus, acabou aqui, está na minha frente morrendo. Sim. É o triste fim daquele que se julgou o filho de Deus. Mais uma vitória do Império Romano contra aquele que se levantou, para que todos vejam que, na verdade, nada adianta. Morreu como um bandido. Então, as pessoas, elas estão lendo um cenário
completamente equivocado, porque elas não conseguem discernir as coisas espiritualmente. Sim. E por isso, nós precisamos da marca dessa vitória, a vitória de uma palavra. E se essa palavra não está vencendo em você, não vai vencer em lugar nenhum, porque é você que tem que dar o testemunho de como que ela vai e acontece. Total. Muita história aqui, então, você está vendo. Nós vamos até às 9 horas, certo? Até às 9. Vamos até às 9 horas aí, certo? Vivendo de palavras de unção, de poder, e você vai entendendo o que está acontecendo. Vamos ter música no nosso pedaço aqui, vamos anunciar música, vamos chamar música, a Palavra Foco já aconteceu, vai depois vai ter um pouco do Hora do Mestre, e vai ter a sua participação também, 199-9450-9626, 199-9450-9626, e você participando, você entendendo, você recebendo e você ouvindo como que essa dinâmica, olha só quantos verbos definindo cenários na sua vida, quantos verbos fazendo você enfrentar. Você ouviu, aí você saiu, aí você voltou, aí você enfrentou, aí você resistiu, aí você despojou, e aí você vê que Josué, ele não conseguiu despojar tudo. Ele disse, olha, fomos até aqui e faltou isso aqui. O que faltou ele despojar? Simplesmente Jerusalém. Olha, coisa, tantos povos estavam ali, né? Ele não tinha essa visão, essa ideia, porque Deus fala para Abraão, sai e vai. E ele foi para onde? Ele foi para Jerusalém, ele foi para o Monte Moriá entregar o seu filho Isaque. Então, naquele momento, né? Eu gravei um vídeo dizendo essa semana sobre que o dia, ele não está entendendo o que a semana vai ensinar. O mês não está entendendo o que a semana ensinou. Você não está a semana não entendendo o que o mês vai ensinar. Naquele momento, você não está vendo o maior. Você vive aquele momento, você vive uma pressão daquele momento. Mas Deus tem muito mais para te ensinar, e ao longo das décadas você vai aprender. E ao longo de um certo distanciamento, você vai entender o que está acontecendo. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E qual o testemunho mais incrível de que aquilo que as pessoas viram não é aquilo que é a verdade do que aconteceu? Então quem vai dizer assim, não, eu vi, não, Jesus morreu, cara, você está de brincadeira? Eu vi o prego na cruz. Não, o Império Romano, os centuriões estavam lá, cara. Você quer me desmentir agora? Eu tava lá, o centurião romano. Mas ressuscitou. Esse negócio do corpo aí. Isso aí também. As pessoas, elas querem fixar num fato. Querem manipular aquele fato, porque aquele fato lhe convém à sua verdade. Sim. Se a tua verdade são formadas de fatos que lhe convém, ela não vai libertar ninguém, nem a você mesmo, da sua mentira. Por isso, aquilo que nós pregamos, e aquilo que nós discernimos, aquilo que nós vivemos, e as experiências que nós estamos entregando aqui, são realmente num outro nível de entendimento. Nós queremos que você possa entender a palavra desta maneira, debaixo da sua missão e da verdade que Deus tem para cada um de nós. Muito bem, vamos chamar a música que nós temos agora aí. Vamos chamar a música. Vamos chamar então Frequência de Salmos. Raul Paulinho então vai tocar para você aí. Você siga Raul Paulinho, @Raul Paulinho em todas as redes sociais, e você então estará aí conectado com coisas novas. Deixa que essa frequência, essa música entre no seu interior. Deixa que ela crie em você a identidade que Deus está te chamando. Olha como o louvor está libertando você das deformações, colocando você e o teu ser espiritual definido na sua essência, produzindo num cenário coisas diferentes e fazendo de você uma pessoa mais que vencedora. Raul Paulinho agora, Frequência de Salmos. Frequência de Salmos. Ouça Raul Paulinho em mais de 80 plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, dentre outros. Frequência de Salmos. El Señor es refugio y fortaleza. Cuando los malvados vengan a devorarme,
a vivir en la casa de papá todos los días de mi vida. Voy a vivir en tu casa, papá, todos los días de mi vida. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Y en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría. Y con música cantaré, y con música alabaré, y con música cantaré. Lo único que pido al Señor es lo que más anhelo. Lo único que pido es: voy a vivir en la casa de papá todos los días de mi vida. Voy a vivir en tu casa, papá, todos los días de mi vida. Voy a vivir en la casa de papá todos los días de mi vida. Voy a vivir en tu casa, papá, todos los días de mi vida. Voy a vivir en la casa de papá todos los días de mi vida. Maravilha, maravilha, você ficou com Raul Paulinho, uma grande bênção, grande unção, grande poder. Deixa que esse louvor e essa frequência, tudo é uma marca de frequência, que essa frequência transforme o seu interior. Aqui nós temos foco, aqui nós temos frequência, aqui nós temos o favor de Deus sobre a sua vida, aqui nós temos o fogo da palavra, aqui nós temos a marca da fé, tudo isso acontecendo para você. Nós somos a Igreja Sem Placa, Rua 9 de Julho, 533, Centro de Vinhedo. Eu quero você todos os dias aqui, 19 horas, temos sempre algo acontecendo. É transmissão, é o nosso evento, é a oportunidade, é o Senhor falando, o Senhor fazendo e a obra dele sendo efetiva na sua vida. Nós estamos falando aqui essa semana de missões, esse tempo aqui, de como essa missão pode funcionar em você, como a tua experiência com uma missão pode ser algo maravilhoso. Eu quero então agora, na Hora do Mestre, falar sobre a missão de Sião. Vamos lá então, na Hora do Mestre, a missão de Sião. O que você nunca ouviu, agora, na Hora do Mestre. O que significa você ter uma missão em Sião? Olha só que há um local com nomes diferentes. E este local com nomes diferentes atende a propósitos diferentes. A única cidade que tem uma dimensão celestial é Jerusalém. E por que Jerusalém tem uma dimensão celestial? Porque ela tem duas marcas que unem terra e céu. Tudo que uniu a terra e o céu se constitui numa plataforma celestial. Então, Deus fala para Abraão, né, como falamos aqui, na palavra foco, sai e vai. Para onde é que ele vai? Ele vai para Canaã. Então, de maneira geral, o nome que ele tinha de Sião era Canaã. E Canaã é um nome genérico de todo aquele lugar. O que significa Canaã? Canaã em hebraico significa lugar a ser subjugado. Ele tinha que subjugar aquele lugar. Ó, Deus falou assim, sai e vai, porque ó, tem um terreninho da hora aqui com piscina, com quadra coberta para você, chave na mão. Não, ele chegou num lugar, um montão de cananeu, um montão de gente contrária. E o que ele faz ali? Ele estabelece um altar. Ele sai de uma situação de Ur dos Caldeus, com milhares de deuses, o seu próprio pai Tera, fabricante de ídolos, ele sai rumo a uma missão de Sião, que ele não sabia, mas ele começa a nomear um lugar para você subjugar. Os ambientes serão subjugados com um altar, pelo propósito que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. E ele faz aquele altar. E aquele altar está colocado em Canaã. Aonde aquele altar é colocado em Gênesis 12? Aquele altar está entre Ai e Betel. Ele não sabia o que ia acontecer entre Ai e Betel, o que ia acontecer depois das suas gerações. Mas ali em Betel, o seu neto teria uma experiência.
uma experiência de uma escada que une a terra no céu. Ele está marcando aquilo com uma marca celestial. Depois, ia acontecer o quê? Josué, depois de mais de 500 anos, ia ter uma experiência de ser derrotado por uma contaminação e de ser restituído quando essa contaminação fosse eliminada. E de que essa contaminação é justamente de alguém da tribo de Judá. E sai alguém da tribo de Judá, Acã, aquele que escondeu a capa, e vai entrar na tribo de Judá, Raabe. Ela entra na tribo de Judá, que ela era de Jericó, que era amaldiçoada e destruída, e Deus traz de volta ali. Aonde acontece isso? Acontece justamente depois de Jericó e na vitória de Ai, onde a vitória de uma limpeza em Judá está estabelecendo uma continuidade. E o que a palavra diz? Que ele montou um altar. E ele tinha o quê? Ele tinha Betel ao oriente e Ai ao ocidente. Oriente é onde o sol se põe. O que significa isso? Que quando Jacó estava fugindo, existia uma escada. Quando tudo terminou, há um novo começo, porque os céus estão se descansando e trazendo a você o descanso. Descansa aí, Jacó. Sonha com a escada, porque vai ter acesso para você celestial. O que significa o ocidente, aonde o sol está, o oriente, onde o sol está se levantando. E que se levantando, declarando, há um novo início para você. Então, o que está no ocidente? O que é Betel ao ocidente? O sol se pôs e você vai descansar no Senhor. O que é Ai ao oriente? Vai levantar um novo sol e você vai ter uma segunda chance. Uma chance de renovar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, naquele lugar, era chamado então uma nomeação de Canaã. Depois, vem quem? Vem a história de Davi. Davi vem 1000 anos depois de Abraão. E Davi conquista aquele lugar dos jebuseus. E ele chama aquele lugar de Sião. Sião, que é a morada do sol. Olha só, o sol que faz todo esse percurso de orientes e ocidentes, ocidentes e orientes, e você vai ter na sua vida um percurso do Senhor. Ciclos terminam, ciclos se iniciam, e você termina com uma visão celestial, e você inicia com uma limpeza e uma experiência para trazer a você a marca de um testemunho. Era Canaã, passou a ser Sião, até que vem Jesus. E Jesus, ele morre num daqueles montes, fora daqueles muros. E ali acontece o quê? Ali no lugar aonde estava Moriá, que foi o local onde Abraão entrega o seu filho. Num altar que ele não imaginava esse altar. Ele tinha colocado o altar entre Betel e Ai. Mas agora Deus fala assim, vai até um lugar. Caminha 3 dias e você vai para a terra de Moriá. E Moriá significa o lugar onde Deus está vendo. Deus está vendo aquilo que está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali? Abraão está entregando ao seu próprio filho para depois recobrá-lo em ressurreição. Deus está vendo ali que pai e filho vão viver uma aliança que nunca ninguém viveu anteriormente. Imagina, Adão não viveu aliança com Abel, Adão não viveu aliança com Caim, Noé não viveu aliança com Cão. Ninguém tinha vivido pai e filho uma aliança. Não existia naquela história, por mais que tenha existido histórias, não existia uma história de uma aliança de pai e filho. Aonde está essa aliança? Está em Abraão e Isaque. Aonde está essa aliança? Está em Moriá, o lugar que ele está vendo. E ele está enxergando esta aliança e ele está dizendo, olha, você vai ter agora, filho, acesso à minha herança. Porque naquele momento Deus fala assim, Abraão, e ele ouviu, hein? Quando você ouve a Deus, você não fica nervoso, né? Você ouviu, parou, ele não deu 10 facadas em Isaac, nervoso e estressado. Ele falou, eis-me aqui, não mate essa criança. E agora eu sei que você entregou para mim o resultado que eu esperava. Você entregou tudo o que você tinha nas minhas mãos. Porque Jesus, depois, ali em Jerusalém, está fazendo a mesma coisa. Está entregando ao Pai o seu Espírito. Ah, mas Calvário não é exatamente Moriá.
mas Moriá é o lugar que Deus está olhando, e Calvário é o lugar da caveira. Então, a caveira é o significado da mente, e Moriá é o significado de onde Deus olha. E no momento em que Jesus entrega o Espírito, a mente de Cristo é uma mente de entrega, mas os olhos de Deus estavam em Moriá, por isso o véu do templo se rasga. Deus estava olhando para um lugar. Aonde ele estava olhando? Ele estava olhando para Moriá. Ele estava olhando para aquilo que ia acontecer. E naquele momento foi uma confusão em Jerusalém, porque fez trevas sobre a terra. Ninguém mais podia entregar o sacrifício. O Shabat já tinha chegado. Antecipou-se o Shabat, sendo ainda meio-dia. Que loucura é essa? O que está acontecendo? Porque houve trevas sobre a terra, porque Deus estava fazendo um ciclo poderoso em Sião. Ele subjugou o inimigo e colocou debaixo dos seus pés. Ele colocou o sol como o seu templo, colocando um sinal de trevas, e ele está conquistando agora a herança da paz, a marca da nossa celestialidade. Por isso eu e você temos acesso a uma marca celestial. Por isso estamos com nossos pés em Jerusalém. Por isso estamos com a nossa visão no templo. Sabe quem está no templo hoje? A Mesquita de Omar. Está lá aquela cúpula dourada. Ali está a rocha de Abraão. E ali está uma marca da volta de Jesus. Ali está uma marca do templo que ele está construindo. Porque ali estava naquela esplanada o templo de Salomão, que era o templo de Herodes. E Jesus disse: destrói, que em 3 dias eu vou construir. E ele foi destruído no ano 70. Mas depois teve 3 dias de construção. Isso é só uma palavra para quem for comigo na viagem a Israel. Para quem estiver comigo aqui em Israel, nessa viagem, porque estamos esse tempo aqui em Israel e estamos transmitindo para você esta palavra. Então entenda que há um ciclo poderoso sobre a sua vida. O mesmo lugar é Canaã, o mesmo lugar é Moriá, o mesmo lugar é Jerusalém, que envolve o monte do Gólgota. O mesmo lugar é o véu do templo que se rasga. O mesmo lugar é a nossa herança de paz. Eu quero que você entenda essa palavra e viva a marca dessa unção em nome do Senhor Jesus. Eu quero então agora orar por você, fazer a oração da vitória, para que você possa ter vitória naquilo que o Senhor escolheu escrever agora sobre a sua vida. Vamos à nossa oração da vitória. Faça conosco a oração da vitória. Oração da vitória. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua vitória. A vitória em nomear ambientes que possam se relacionar com a identidade do nosso propósito. Nomear ambientes onde alguns estão vendo derrota, mas o Senhor está vendo vitória. Nomear ambientes onde toda a confusão ao redor não está mostrando e definindo aquilo que no nosso interior está acontecendo. O nosso espírito entregue nas tuas mãos, o Senhor abrindo um caminho, e em todas essas coisas abre esse caminho. Olha para onde o Senhor está olhando, nossa visão também estará ali. Nós também estamos entregando ao Senhor, estamos desejando, nos nomeie celestiais, nos faça celestiais. A tua ressurreição nos faz celestial. Nós temos uma identidade celestial dentro da nossa vida. Nós não buscamos nada nessa Jerusalém, nós estamos buscando na Jerusalém celestial. Nós estamos buscando na pátria que tem fundamentos, a cidade que tem fundamentos, que não está marcada num monte de terra, não está marcada num lugar subjugado, mas quem o Senhor subjugou foi a morte como seu último inimigo. Nos dá então essa vitória, dá aos teus filhos esta vitória. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Muita bênção para você, muita unção e muito poder. Quero falar com você que é um atalaia. Nós estamos a cada dia em grandes desafios. O desafio para que uma voz dessa revelação possa acontecer. O desafio para que você possa entender isso. O desafio de registrar todas essas vozes, esses momentos, para que coisas maiores e coisas realmente vitoriosas possam realmente vir à existência de muitos. Nesse momento, eu não estou fazendo algo para audiência. Eu estou fazendo algo por uma essência. Eu desejo uma audiência. Eu desejo que muitas pessoas possam entender essa palavra e possam reagir a essa palavra. Mas eu não posso mudar essa palavra para ter uma audiência.
mas eu desejo que você faça parte de uma multidão que vai servir ao Senhor. Povos, línguas, tribos, raças e nações. Eu desejo que você possa entregar agora a tua oferta para dizer: essa obra continua, essas portas não se fecham, esses equipamentos vão continuar aí, a utilização daquilo que é do Senhor. Por isso, nesse momento, você vai fazer a tua oferta, vai fazer a tua entrega. E aí está os nossos dados para você que está assistindo nas plataformas, você que está nas frequências. Entre no teu ambiente bancário e marque a nossa chave Pix. A nossa chave Pix é o nosso celular, o celular do WhatsApp, onde você faz a sua comunicação. 199-9450-9626. Eu vou repetir, você vai entrar no seu aparelho celular, vai registrar esse número, 199-9450-9626. Coloca a sua entrega. Coloca diante do Senhor aquilo que é uma marca poderosa e maravilhosa de uma oferta. É o seu dízimo, é o seu voto, são os seus desafios. Olha que nós temos aqui desafios, chegamos aos 3 dígitos de conta aqui. Contas e contas e contas, negociações e renegociações. O que nós precisamos é de milagre a cada minuto. É que Deus levante pessoas que tenham essa posição. Nós estamos numa posição de levar adiante uma palavra e colocar adiante algo que é inédito. Mas você está numa posição de patrocinar o que você recebe e de viver coisas maiores no nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, Atalaia. Eu vou orar pela tua oferta, entregue agora no altar do Senhor. Eu vou orar pela tua visitação, para que a marca do Senhor possa alcançar a sua vida. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por cada oferta que o Senhor vai dispor em cada momento, que o Senhor vai colocar, Senhor, a existência, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Nos faz viver esse momento. Obrigado por Israel, obrigado por Jerusalém, obrigado pelos teus sinais proféticos, obrigado pela vitória em nosso espírito, obrigado por aquilo que nos faz entender aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós estamos aqui debaixo da tua palavra. Nós estamos aqui por causa dessa unção. Nós estamos aqui na marca dessa revelação. Recebe agora, dispõe agora, desperta agora a cada um para viver esta continuidade. Oramos agradecidos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Graças ao Senhor pela sua disposição. Salva mesmo esse contato, 199-9450-9626. É a chave Pix, é o seu contato para falar conosco, para mandar a sua mensagem, a sua oração e para nos conectarmos numa dimensão mais além, a dimensão celestial. Glória a Deus então, Tainá, por Israel, pelas oportunidades que nós temos e pela bênção, que o Senhor nos faça mais que vencedores em nome de Jesus. Encerramos de tudo aí? Temos tempo aí para uma oração da fé? Sim. Amém. Vamos então viver a oração da fé, a oração com um copo com água e a oração para que você então possa nesse momento se conectar com aquilo que o Senhor desejou que fosse uma realidade em nossa vida. Fique agora com a oração da fé. Amém. Você pode agora separar o seu copo com água na convicção que nós somos o altar em movimento. Um altar vivo. Todo ambiente que você entra, todo ambiente que você sai, cada pessoa que você tem uma conexão, você pode manifestar essa verdade. E essa verdade, ela é manifesta pela fé. Então vamos orar agora e trazer a existência dessa unção, dessa manifestação e dessa voz. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora, Senhor, trazendo existência sobre o nosso espírito, a revelação e a verdade. Queremos o relacionamento com a verdade, Senhor. Edifica agora dentro de cada um de nós, Senhor Jesus, esse altar. Santifica agora, Senhor, quem somos, o que possuímos, Senhor Jesus, a identificação que carregamos em nosso espírito, o fôlego que recebemos e que agora entregamos como adoração a Ti. Desperta, Senhor Jesus, a realidade celestial de que todo o ambiente conta a história do que é eterno, daquilo que possuímos, daquilo que desalojamos o inimigo, daquilo que conquistamos, daquilo que desligamos e ligamos na dimensão do nosso espírito.
Coloca agora, Senhor Jesus, a palavra de vida eterna sobre todos aqueles que caminham, que escolheram o caminho da verdade, da vida e da ressurreição. Que esses ambientes recebam agora essa marca de ressurreição e vida, aonde a morte, Senhor, desejava reinar. Nós chamamos a existência dessa vida. Oh, Senhor, trazemos a realidade da Nova Jerusalém, Senhor. A realidade agora desses portões, a realidade dessas portas, a realidade da edificação, que foi mesmo edificada pela nossa fé, que foi edificado mesmo, Senhor, por aquilo que cremos, o que resistimos e vencemos. Olha agora aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, e ergue pelo poder da tua mão ao testemunho que assumiram diante de ti, Senhor, do envio que disseram sim, que saíram para possuir, Senhor. Olha agora os acessos que o Senhor cria, coloca mesmo essa conexão e nos faz descansar na conexão que existe, para que o recurso chegue, para que as oportunidades aconteçam. Em nome de Jesus, descansamos em Ti, consumador e autor da nossa fé. Descansamos em Ti, aquele agora que está gerando, Senhor, nessa viagem que estamos, todas as conexões e todos os cenários de resgate. Resgata a nossa voz nesses ambientes, resgata a nossa voz em cada encontro, em cada experiência, resgata a nossa voz, Senhor, com a frequência que recebemos, porque queremos mesmo, Senhor, a audição completa, para uma voz completa. Resgata em cada um que escuta a nossa voz por essa frequência, a unção que o Senhor derramou. Coloca agora essa ativação em nome de Jesus, que haja um rompimento pelo Espírito Apostólico, do sobrenatural que realiza todas as coisas no natural, em nome de Jesus. Essa é a nossa história, essa é a nossa verdade, do que agora possuímos e colocamos as nossas mãos. Receba a marca dessa transmissão de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tomamos essa água, Senhor, como marca dessa limpeza, como marca dessa ativação, como marca daquilo que é inesgotável dentro de nós, irrepreensível dentro de nós. Que seja esse fluir dentro de nós irrepreensível, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Toma esse copo com água, glória a Deus. Frequências novas sobre a sua vida, frequência de poder e de vitória, frequência que vai te fazer mais que vencedor. Olha, aqui em Jerusalém, aqui em Israel, e você, ó, fala assim, ó, Bashaná Rabab Yerushalayim. O ano que vem é Jerusalém, e você vai estar no ano que vem aí, vivendo palavras maravilhosas, oportunidades incríveis e a bênção do Senhor estabelecendo sobre a sua vida. Eu quero você muito bem estabelecido. Eu quero você firmado nessa palavra e firmado nessa verdade. Vem conhecer aqui a Igreja Sem Placa. Vem aqui para Vinhedo, Centro de Vinhedo, Rua 9 de Julho, 533. É isso aí, o prédio mais incrível da cidade, com muitas atividades, né? E aqui muita coisa. E também tem aqui a V3, né, Tainá, que é a empresa que Deus colocou na sua mão para fazer muitos eventos, auditório, oportunidade, né? As pessoas podem se conectar aqui, vem fazer curso, vem usar esse auditório, vem usar o podcast, vem usar o estúdio que existe aqui com um fundo infinito, muitas oportunidades, coworking aqui na frente, pátio, muita coisa acontecendo, né, Tana? Total, a V3 é a missão que nós assumimos do registro. Você pode vir, ser parte também dessa missão e registrar essas vozes, a voz da cidade de Vinhedo e toda a circunvizinhança, e também fazer a sua gravação, a voz que Deus te deu, aonde Ele te colocou, aonde Ele te estabeleceu. Nós queremos fazer esse registro e resgatar. A Soraya é um dessas experiências que nós estamos tendo, de ver o resgate que Deus está fazendo da voz dela, e nós somos parte disso pelo registro. Então o registro ele tem esse poder de eternizar aquilo que Deus entregou, né? E deixar que isso aconteça em muitas outras dimensões. Você pode entrar e acessar em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer década, está aí disponível as mídias. Então essa é a marca da palavra registrada que nós recebemos e que somos ativados. Então a V3 está à disposição, meu contato 199-8376-3197. Vamos fazer o seu registro e desenvolver essa voz.
É isso aí, é grande bênção. E você então, sabendo que o Senhor vai colocar na sua vida poder, unção e vitória, e isso vai acontecer 100% em nome do Senhor Jesus. Eu quero você vivendo, eu quero você acontecendo, eu quero a obra do Senhor na sua vida realizada, e eu quero que o Senhor traga a você o poder e a vitória. 9 de julho 533, Sede Vinhedo, eu quero você preparado, eu quero a bênção do Senhor acontecendo em tudo aquilo que você realiza. Não deixe que nada fique para trás, não deixe que nada impeça você de viver coisas novas e coisas completas. Eu quero você estabelecido naquilo que o Senhor escolheu para cada um de nós. Vem comigo, vem acompanhar todas as coisas, o 19994509626 e todas as coisas que Deus preparou para você viver. Valeu demais, Tainá. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Você ouviu, você gostou. Na Mesa Apostólica com Bispo Betão. De segunda a sexta, das 7 às 9. Igreja Sem Placa.